Oi, girls! Eu sou a Bruna. Eu sou a Nath. Eu sou a Adri. E esse é o nosso DigCast, um podcast onde a gente fala com mulheres, para mulheres, sobre carreira, negócios, empreendedorismo, maternidade e tudo que envolve esse universo. O DigCast tá diferente, né, Thiaga? Yay! Estamos numa casinha nova. Eu sou a Nath. Eu sou a Bru. E esse é o DigCast, um podcast feito por mulheres, para mulheres, onde a gente fala de empreendedorismo, carreira, maternidade, marketing, vendas, relacionamento. Sim, e hoje a gente tem uma novidade. Geralmente a gente recebe só mulher aqui, né, Thiaga? Mas hoje a gente tem o quê? Um casal. O casal. O casal. Opa! É. Então, gente, a gente tá muito feliz que a gente tá recebendo. Olha que casal mágico, nesse lugar mágico. Ana e Vini, sejam muito bem-vindos ao DigCast. Obrigada! Amei esse convite, amei. A gente que amou. E aqui, ó, gente, vou contar uma fofoca dos bastidores, que a gente é da execução. Então, a gente já faz o DigCast, tem mais de 20 episódios. A gente sempre falou para os nossos convidados no final, deixa o seu arroba. O que a gente aprendeu aqui hoje com eles, Bru? Porque a gente foi entrevistada? No início. Então, antes de a gente apresentar os nossos convidados, Ana, Vini, fala pro pessoal como que acha vocês também, que eu amei isso. Vocês fizeram isso com a gente. Eu falei, já vou colocar isso em prática. É para valorizar o convidado, entendeu? Exatamente. Ó, a gente tem 2 negócios, a gente vai falar disso no podcast. Um deles é o @anatomistdesign joias, nossa empresa onde a gente eterniza histórias de afeto em joias personalizadas. E o @para2serem1, onde a gente ajuda pessoas a terem relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. E tem o seu, né, meu amor, também? Tem. É assim, não movimenta muito. A última postagem foi Natal de 2002. Tô brincando. De vez em quando eu posto lá, sou o Vini Faria, mas a nossa vida tá nesses outros 2. E a gente costuma colocar no começo, mas até para não esquecer, né? Porque assim, 2 pessoas extremamente malucas, né? Chega no final do podcast, não falamos seu perfil. Achei incrível isso, a gente já vai aderir. Então hoje, gente, nosso DigCast, a gente vai falar sobre relacionamento. E olha que legal, a gente brinca aqui que não existem coincidências, né, na vida. O universo conspira. E uma mulher muito ativa da nossa comunidade, uma vez ela chegou para mim e falou assim, Nath, eu sei que o Dig é voltado para o empreendedorismo, mas eu ia amar se você pudesse chamar esses 2. Isso já tem meses, gente. Eu nunca tinha visto a Ana nem o Vini, nunca tinha ouvido falar. Se você pudesse chamar esses 2 para a gente falar sobre relacionamento. E me mostrou o Instagram do Para2serem1. Que eu legal. Eu falei, nossa, gente, que interessante e tal. E aqui a gente fala muito, gente, sobre o CPF andar junto com o CNPJ. E eu falo isso para você que é mulher também, que é CLT. Isso independe. Cada pessoa é uma marca pessoal. Então, a gente tem que deixar, né, o nosso trabalho, o quem a gente é, andar junto. Então, assim, é muito importante também a gente falar sobre relacionamento, porque quando a gente consegue trazer esse outro lado também, né, a gente fica pessoas melhores, né, Thiaga? Sem dúvida, e nós somos múltiplas, nós somos empreendedoras, mães, mulheres, amigas. Então, aqui hoje a gente vai trazer esse olhar para o relacionamento, mas sem deixar os negócios para trás. Porque esses 2 aqui, gente, são muito alinhados, tanto no relacionamento quanto nos negócios. E para começar, a gente gosta aqui também de pedir para as pessoas que estão com a gente, para os nossos convidados, se apresentarem. Então, Ana, Vini, quem são vocês 2 aí na fila do pão? Olha, eu sou a Ana Tomichi. Obrigada pelo convite, meninas. A gente está super Sou feliz. mãe, empresária, esposa do Vini, maravilhoso, que está aqui. Nossa, eu sou tanta coisa que eu fico até confusa na hora de me apresentar. Mas eu, hoje, de profissão, eu sou empresária, designer de joias. A gente tem uma empresa de joias personalizadas, onde a gente eterniza histórias de afeto em joias personalizadas. E a gente tem uma missão muito bonita, que é ajudar as pessoas a contarem suas histórias de uma forma que vale a pena elas serem lembradas. Não é à toa que está ali, estampada ali, que é a nossa missão de vida e missão de marca mesmo, né, de propósito para o mundo. E sou mãe do Cacaio. Cacaio tem 19 anos, fui mãe com 16 anos, que na hora que eu falo todo mundo assusta, né? Como assim? Tem um menino de 19 anos. Nesse momento ele está na Austrália fazendo intercâmbio. E sou esposa do Vini, que é o meu melhor encontro dessa vida, depois de suar com um monte de relacionamento marromeno. Depois de ser muito testada. Exato. Aí, né, depois eu conto nossa história. E sou muito feliz, sou muito realizada.
E hoje a gente está numa busca juntos, criando o Mundo Mágico, que é esse lugar aqui que a gente está, que é um espaço de experiência, de inovação, de conexão de marcas, onde a gente quer gritar para o mundo o que a gente faz e trazer pessoas incríveis aqui para dentro, marcas incríveis como o DIG, como vocês. Ai, que demais. Sensacional. Eu sou o Vini, sou marido da Ana, sou padrasto do Cacá, sou administrador, mas difícil de falar depois disso tudo, né? Porque realmente a nossa vida é muito alinhada, a gente está muito nessa busca. Você faz parte disso tudo que eu falei, né? Só que eu só faço parte disso tudo por inspiração dela, assim, né? Então, quando a gente vai falar a nossa história, antes eu era só o Vini, administrador de empresa, e ficava por aí, né? Mas o grande diferencial é que depois que eu encontrei ela, eu comecei a me encontrar, e me encontrando, eu percebi que eu tinha um propósito de vida muito bonito de fazer as pessoas deixarem sua marca no mundo, e tive a sorte de ser com a minha esposa que a gente ia poder construir isso tudo, né? Então, tudo isso que ela falou aí, a gente sonha junto e vibra junto, e tem muitos sonhos grandes pela frente ainda, né? Que demais. Exato. E, Thiago, assim, para quem acompanha a gente faz roteiro, né? Que a gente não segue tanto do nosso podcast. A gente segue 5%. 5%, e hoje está totalmente 100%. Por quê? Quando eu falei, né, que me mostraram o Instagram, a gente não conhecia nem o Vini, nem a Ana, e assim, o universo se encarrega de fazer coisas boas acontecerem. Fazer coisas boas e as conexões, a gente fala muito sobre isso aqui também, né, que quando a gente está dando também, de alguma forma, o universo vai trazendo para você. E aí, num encontro totalmente despretensioso, eu conheci a Ana, e quando ela contou a história dela, assim, eu fiquei com a boca aberta, e eu falei, primeira coisa que eu pensei, meu Deus, eu preciso de levar essa mulher para contar a história dela no DIG. E aí, depois, primeiro eu conheci a Ana, e depois, na hora que ela foi falando, e aí ela contou, né, depois ela vai contar aqui um pouco também do Para Dois Serem Um. Aí eu falei, gente, é ela. Então, e aí a ficha caiu, e eu falei, pronto, agora a gente precisa não só de levar a história da Ana, mas também a história do Para Dois Serem Um, a história sua, do Vini. Então, hoje a gente está aqui para poder conhecer a história de vocês, para poder levar para o maior número possível de mulheres, de homens que nos escutam, né? Aqui a gente fala muito que a gente precisa do apoio dos homens também, muito importante, né, para a gente. Então, assim, para todo mundo que escuta a gente quer trazer essa história, porque é uma história de muitos aprendizados, de muita inspiração, e assim, a gente está num lugar mágico, literalmente. Então, para quem está só escutando, depois vai dar uma olhada, né, no YouTube, nas redes sociais, para vocês entenderem que lugar que a gente está. Gente, e o lugar é tão mágico que, do nada, surge uma pipoca aqui. É tão maravilhoso, porque você sabe, né, nosso Digcast é realzão, é vida real. Eu hoje não consegui almoçar, cheguei aqui morrendo de fome, e o lugar simplesmente trouxe pipoca para mim, para eu conseguir conversar com vocês alimentada. Exatamente. Porque se eu tiver com fome, nada funciona. Se tem uma coisa que eu não funciona, é com fome. Eu também, filha. Você não está entendendo. Olha, não quero estar perto de mim com fome. E como vocês falam com muitas empresárias, essa é a nossa forma de trabalhar todos os sentidos. Então, a gente tem uma comidinha de Mundo Mágico que faz parte do nosso tour, faz parte das nossas experiências aqui. E tudo aqui é mágico, tudo gente, aqui a gente fala é memorável. Que é comidinha de Mundo Mágico, entendeu? Ô, Nath, inclusive você passa a minha, por favor. Tudo assim, tem três. As meninas sempre quando faz para convidado, faz para mim, porque eu sou a louca da pipoca. Maravilhoso. E, gente, o Vini e a Ana, eles têm também um podcast, né? A gente conversou sobre relacionamento, mas vocês estão muito no lado de entrevistar. Mas hoje a gente quer conhecer a história de vocês, a gente vai falar que sim, vocês são sócios, vocês estão construindo um negócio que é incrível, único. A gente vai falar um pouco sobre isso também, porque é importante a gente também trazer esse lado, que nem tudo são flores, né, gente? Não é fácil. Eu mesma já fui sócia do... Eu nem contei isso no nosso programa, mas eu já fui sócia do meu marido no negócio, e eu falei com ele, o que é que vai acabar? É a sociedade ou o casamento? Aí a gente optou pela sociedade, né? Vocês vão ser internados no hospital psiquiátrico. Então a gente seguiu o casamento, mas a sociedade acabou. Mas então a gente vai trazer isso. Mas eu queria que vocês contassem aqui, para quem está ouvindo pra gente, a história de vocês, como que vocês se conheceram. Conta pra gente aí, como que foi isso? Primeira vez que a gente conta essa história no podcast, né, amor? Que honra. E eu gosto de contar essa história. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar aquela primeira parte e depois você conta a sua versão. Se você quiser, tá? a Ana conta e eu vou falando umas verdades depois. Assim. Gente, fiquem à vontade, já tô aqui com minha pipoca. Se joga. Pelo amor de Deus. Ninguém passando fome nesse mundo mágico. Eu tava
eu saí de um relacionamento muito fracassado, assim. Eu fui noiva antes de conhecer o Vini. E foi um relacionamento muito pesado, muito traumático. E quando eu terminei, eu fui sair com meu irmão, que é 6 anos mais novo que eu. Eu tinha uns 20 e poucos anos na época, 25 anos. E meu irmão, 6 anos mais novo, tinha 19. Então, eu fui sair com a meninada, né? Porque minhas amigas todas já casadas e tal. E aí, num dia desse que a gente estava saindo, e eu falava com ele, pelo amor de Deus, não deixa homem chegar perto de mim, não, que eu não quero nem ver homem pintar de ouro. Quero só curtir, dançar, divertir. E aí, a gente foi sair à tarde, né? Para alguma dessas tardezinhas, sei lá o quê. E aí, voltando para casa, meu irmão dirigindo o carro, a gente foi entrar na garagem da casa dos meus pais, onde a gente morava, e eu vi um sujeito parando o carro. E aí, eu fiquei hipnotizada. Na hora, eu falei com meu irmão assim, nossa, peraí, para o carro, deixa eu ver aquele homem passar. E aí, tava o Vini saindo do carro, de óculos escuros, mas a coisa mais linda. E eu não queria nem ver homem pintado, né? Vocês lembram dessa parte? É bom frisar. Sempre assim. Vai ter gente vendo esse podcast, não só ouvindo, elas vão ver que você tá exagerando. E aí, aquele homem alto e tal, saindo do carro, e eu tô assim, para aí o carro. Aí meu irmão tá assim, você tá doida? Vai galinhar no meio da rua, não, menina? E acelerou o carro. Só que nessa hora, eu sou muito rápida, né? Eu já tinha apertado o vidro do carro pro vidro abaixar e já tinha dado aquela encarada, assim, no Vini. Só que ele acelerou e entrou pra garagem. Eu não tirava o Vini da cabeça. E isso foi questão de segundos. A gente foi subir pro apartamento. Eu tava assim, Tito, pelo amor de Deus, você não deixou eu ver o moço, o que eu vou fazer? Eu tô com esse homem na cabeça, eu preciso conhecer ele. Você não conseguiu nem gritar, nada? Não, foi muito rápido. Ele falou, vai galinhar no meio da rua, não. E entrou com o carro. O menino mais novo que eu, querendo mandar alguma coisa. E aí, quando eu cheguei lá em cima, eu falei com ele, nego, eu tô falando sério, eu tô sentindo uma coisa muito forte. Eu preciso conhecer esse cara, já sei, vou botar um bilhete no carro dele. Catei aqueles bilhetinhos de telefone e escrevi. Gente, isso foi assim, segundos, porque, né, ele podia ir embora e tal. Escrevi, oi, moço bonito, eu te vi descendo do seu carro enquanto estava entrando na minha garagem ao lado e gostei de você. Um beijo, Ana. Telefone, e-mail, botei tudo, Instagram. Estava entrando na garagem com meu irmão, você especificou. Eu coloquei, estava entrando na garagem ao lado com meu irmão, porque eu vi que ele me viu com o homem do lado, né? Então, para não dar... Ele estava entrando na garagem aqui com meu irmão, gostei de você. Desci, aí assim, na hora que eu fui colocar o bilhete, meu irmão, ele parou na porta da casa, igual Jesus na cruz, e abriu os braços e falou assim, você não vai, não. Você não vai fazer isso, não. Eu falei, você tá ficando doido? Você é uma menina bonita, de boa família, bem-sucedida, você não precisa disso, não. Aí eu virei para ele e falei assim, ô nego, uma mulher com todas essas características deixa um bilhete no seu carro, o que você ia achar? Eu ia achar, era top. Eu falei, então dá licença. E aí, minha filha, eu corri lá na garagem, abri, e corri lá, o carro estava lá ainda. Eu deixei o bilhete no para-brisa, apertei o para-brisa do carro, para o bilhete não voar. E tinha um mendigo sentado lá do carro. Um mendigo, eu não sei se era mendigo, estava bêbado, o que era. E eu virei para ele e falei assim, você não tira esse bilhete daqui. E corri. E aí entreguei para Deus, né? Falei assim, não, minha parte eu fiz. E meu coração, gente, ardia. Era um negócio que eu não sei explicar. E chegou em casa e mandou nos grupos de WhatsApp das amigas. Mandei nos meus grupos de WhatsApp de amiga e da minha família. Gente, acabei de deixar um bilhete no carro do homem que eu vou casar. E minhas amigas e minha família querendo me matar. Você é louca, você acabou de sair de um relacionamento doido e tal, não sei o quê. Minha mãe, meu pai, minha filha, você, pelo amor de Deus. Tipo assim, né? Gente, vocês não estão entendendo. Eu vou casar com ele. E aí foi. Aí agora conta quando você viu o bilhete. Assim, eu namorei desde muito cedo e eu fui emendando namoro, né? Aquele negócio, termina o namoro, amanhã conhece alguém, daqui a pouco tá namorando já. Então eu fiquei 8 anos, desde os 16 anos, emendando namoro. E quando terminou o último relacionamento, né, tinha rolado muito ciúme e tal, só que foi um momento que eu falei assim, cara, eu preciso ficar solteiro. E eu sempre fui muito bom namorado, mas eu também acho que quando eu for ser solteiro, eu vou ser muito bom solteiro. Eu acho que você tem que ser bom no que você faz. Exato. Acho que deu para entender, né, Tem que ser gente? coerente. E eu fui pra Gandaia. E aí eu fui pra Gandaia, comecei a profissionalizar a vida de Gandaia. Fiz uma marca. Eu fiz uma marca de balada com meus amigos, viajava o Brasil inteiro e tal. E era uma fase que, tipo assim, eu tinha ficado solteiro, tinha uns 3 meses pela primeira vez depois de 8 anos, e curtindo a vida pra caramba. E aí, aqui, você tá na balada, pegação. Voando baixo. E a autoestima bombando, né? Dando resultado. Dando resultado. Aí você para o carro, aí a menina me olhou. Na hora que a menina me olhou, né? Eu estacionando o carro pra ir pra uma festa, onde eu estava levando coisas da marca da balada, né? A menina me olhou e falei assim, aí começou a vir meio que esse guardador de carro, tinha um bêbado na rua, não era um guardador de carro, tinha um bêbado na rua.
E ele começou a se aproximar do carro, e eu vi que ela tava com um cara. Aí nesse momento eu tive uma conversa comigo, do tipo, baixa a bola, velho. A mulher tá com um cara, você acha que ela tá te olhando, e tem outras coisas acontecendo na vida. Baixa a bola e tal. Mas eu olhei real, assim, foi pra deixar visto. Aí eu, então tá. Gostou do carro, sei lá, vai saber o que foi. Fui pra festa, normal, tô lá na festa com os meus amigos. Aí eu falei, pô, eu ia pegar o violão no carro, que a gente ia fazer um sonzinho e tal. Aí na hora que eu fui no carro pegar o violão, tinha o bilhete no vidro do carro. Moço bonito, gostei de você, tava entrando na garagem com meu irmão e tal. Um e-mail, telefone, não sei o quê. A primeira coisa que eu falei continua se achando, né? Não, voltei pra festa com o bilhete na mão, assim, ó. Enquanto a gente conversava, tá chovendo, gente. Ó, caiu no para-brisa do meu carro. Tô pegando mulher sem fazer esforço. Essa empresa tá dando muito resultado, só lucro. Só lucro. Não, só lucro. E, só que ao mesmo tempo, né, me vieram 2 pensamentos. Um cara, você não pega um bilhete que foi no vidro do seu carro e fala, com certeza é uma mulher linda, de família, empresária, bem-sucedida, que quer construir uma vida comigo. Não, eu pensei, ou deve ser feia pra danar, ou não deve prestar, porque ainda tem o machismo ainda na parada. Porque, poxa, a mulher botou o bilhete no vidro do meu carro... A postura que o irmão dela teve lá na porta é algo que está dentro da nossa cabeça e algo que fica meio que martelando ali, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu tenho que me proteger da parte pior, que é o quê? Ela ser feia. Porque se ela não... naquela época, se ela não valesse nada, eu também não valia muita coisa. Então, assim, dava pra fazer alguma coisa. E aí, foi pro WhatsApp, falei, vou mandar uma mensagem para ver a fotinha do WhatsApp. Aí mandei um WhatsApp e aí no bilhete estava, oi, moço bonito. Eu falei, oi, ela, quem é? Eu, moço bonito. E nessa hora, só fazer um parênteses, eu tava na casa de uma amiga minha, minhas amigas todas casando, gente, todas casadas, e eu a única que tinha terminado ali um noivado, eu tava assim, na fossa. Mas quantos anos você tinha? 25. É porque minhas amigas são amigas de longos namoros, de namoros, Eu tipo... sei, eu casei com 26. Então, são namoros da faculdade, da infância, e eu era a única que não. E eu já assim, não, eu vou ficar pra titia, né, com 25 anos. Aí eu tava na casa de uma delas, ajudando a dar lacinha, que esse trem de casamento, bem casado, sei lá o quê. E contei pra elas, e elas todas sabendo. E aí eu tava lá, super engajada nas causas do casamento dela. Aí meu celular bipa e era a mensagem do menino. Na hora que falou assim, moço bonito, eu dei um pulo da cadeira. E comecei, moço bonito, minha filha, falei com você, não sei o quê. Aí pronto, parei de ajudar ela a fazer qualquer coisa e fui ali, né, conversar. Como eu estava muito traumatizada do meu ex-relacionamento, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele a idade dele e pedir todas as redes sociais para eu stalkear. E eu não sou uma pessoa de fazer isso, mas eu falei assim, eu não entro em outra roubada. O Vini é 1 ano mais novo que eu. E eu tinha 26 já, na verdade. Eu tinha 26, na hora que ele falou a idade dele, 25, eu dei uma brochada. Porque eu tinha esse preconceito. Eu sempre namorava, sabe aquela coisa de mulher? Não, tem que ficar com um cara que é um pouquinho mais velho, nananã. E eu lembro que eu fiquei com esse preconceito. Vai ser menino, né, gente? 1 ano mais novo, vai dar muita diferença, vai ser aquele menino besta, imaturo, não sei o quê. E eu lembro que, bem depois, né, quando eu fui contar para minha mãe e pra minha irmã, elas falaram assim, deixa de ser boba. O seu ex, que era 10 anos mais velho que você, não deu conta de você? Aproveita. Eu falei, é mesmo. E aí pedi a rede social desse menino, Instagram, Facebook, eu fucei até a primeira foto que ele tinha postado na vida, eu fucei. E vi que era um menino que valia a pena investir. Entendeu? E eu vi a foto. Eu vi a foto do perfil, só que assim, foi impactante. Por quê? A Ana, ela, designer de joias, na época a empresa começando, a Ana tem um passado de modelo, ela estava fazendo foto para as próprias joias, ela sempre foi modelo da própria coleção. Só que tinha uma coleção um pouco dark, que me deu uma assustada na foto de cara, entendeu? Então na hora que eu abri a foto do WhatsApp, só faltou ter uma Harley, porque estava assim, olho preto, unha preta, boca preta, eu falei assim, caramba, bicho, tipo, aí você pega na cabeça de um menino de 25 anos com qualquer preconceito e machismo. Ela já deixou o bilhete no meu carro. Você olha uma mulher forte dessa, assim, essa mulher vai me bater. Eu falo assim, essa mulher vai me buscar de moto, vai mandar eu subir na garupa e vai, sei lá. Mas é linda. Falei, tá valendo. Nessa época, tipo, era a única coisa que contava era isso, assim. E aí a gente começou a conversar, e aí eu fui ver o perfil dela, e aí eu ficava assim... Nem entendi que design de joias, o que essa menina faz, tipo, ela não trabalha. Aí eu via, tinha uma criança aparecendo muito na foto, ela é mãe, não. Eu fiquei meio perdido, aí tem trabalho de modelo, trabalho de design, eu fiquei meio perdido, mas a gente começou a conversar e a gente combinou de se encontrar no dia seguinte para tomar um açaí.
E eu sempre fui muito decidida, resolvida, assim, não gosto de perder tempo na vida. E eu falei, não, então vamos combinar de encontrar amanhã, né? Porque se a gente não gostar um do outro e tal, tchau. Só que eu já estava completamente apaixonada. Assim, eu falo que o Vini foi uma aviso de Deus mesmo. Eu senti uma coisa que eu falava, gente, não é possível. Só para deixar claro que você nunca tinha feito isso antes, né, Ana? Não. Bilhete Que o eu povo- falo que ela mandava rodar na gráfica os bilhetes pra deixar no carro e ia O povo acha panfletando. O povo acha que eu panfletava bilhete. Não, eu nunca tinha feito isso na minha vida, nunca, assim, nunca. E foi um ímpeto mesmo, meu coração queimava. Foi um negócio que eu nunca senti na vida, assim. E foi um aviso de Deus, eu acho. E aí, nesse dia, eu falei, não, vamos encontrar amanhã. Eu já estava completamente apaixonada, assim, não tinha condição. E a gente combinou no outro dia dele me pegar. E aí tem um caso que é muito engraçado, que a gente combinou de encontrar, tipo, no Easy Ice aqui, sabe? Demais. Ali, que é Professor Moraes. Pra quem não sabe, é uma sorveteria que tem açaí, que eu falei, vamos no lugar público, né? Claro. Né? Porque Segurança. Só pra segurança. contextualizar, isso tem quanto tempo? Isso foi Isso foi em quando? 2013. 2013. Agosto 10 de anos. 2013. É. E aí, quando ele me mandou uma mensagem, falou assim, Ana, eu tô chegando... Eles tinham acabado de comprar um sítio, que foi onde a gente casou, ele, o pai dele e tal. Ô, Ana, a gente acabou de... Você sabe, a gente comprou um sítio. Não, eu tô aqui com meu pai, a gente tava fazendo a piscina do sítio, tô todo sujo, lenhado, não sei o quê. E eu vou ter que levar meu pai no aeroporto. Eu queria marcar um outro dia pra gente se ver porque eu queria com calma te conhecer, porque eu gostei muito de você. Aí eu falei assim, Vini, deixa eu te falar um negócio, isso era domingo. Eu falei, Vini, deixa eu te falar um negócio. Eu não tô acostumada a levar bolo. Eu acabei de desmarcar com as minhas amigas, tipo, forró do observatório. Então, Você, por favor. nem que seja uns 10, 20 minutos, eu quero te conhecer. Porque se for pra não ser, a gente já tchau e é isso mesmo. Ele, não, então tá, vou só passar em casa rapidinho, tomo banho e te pega aí. Quando a gente foi ver, a gente morava muito perto. Muito, tipo assim, era menos de 5 minutos de carro. Aí ele chegou pra me pegar. E eu lembro que quando eu desci, gente, que eu vi, na hora que eu olhei pra ele, eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei, meu Deus, obrigada. Ele era alto, assim, tinha aquela voz, e não sei o que e tal. Mas o que mais te impactou foi que a gente desceu na porta do Easy Ice e eu já segurei sua mão. Aí tem isso. Aí eu sempre busquei homens de atitude, né? Sabe aquele homem que sabe onde é que põe a mão, não sabe o que faz? Eu tinha pânico, porque eu sou uma mulher de atitude, né? Meu Deus, não. Põe atitude nisso. Aí, quando a gente desceu na porta do Easy Ice, ele já rodou pro outro lado, já me pegou na mão e já atravessou a rua de mão dada. Eu falei, já gostei. E aquela mão, assim, não é aquela mão frouxa, aquela Ai, mão, não, sabe, não, assim, gente. apegada. Aí eu já Mão gostei. xoxa não dá. Não dá. Fica a dica. Não, pelo por amor favor. de Deus. Sejam firmes na Aí mão. eu falei assim, gente, assim, tá tudo maravilhoso. Aí a gente foi, né, foi conversando, aquele trem Não, todo. aí é a parte que dá uma assustada na vida, né? Que a gente sentado ali, né? Eu fui entender. Ela foi falar, não, eu botei o bilhete no vidro do carro, porque eu vi você passando e eu senti no meu coração que a gente vai casar. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu já falei no primeiro O cara dia. tava assim. fazendo uma empresa. Ele tava com uma empresa que tava dando muito resultado. Na balada. Na balada. E eu falei isso pra ele. E assim, eu achei ela meio e eu psicopata, fui, sério. claro, eu tenho certeza. Mas eu fui só me apaixonando pelas mini atitudes, porque na hora que a gente chegou lá, ele já levantou, por exemplo, o que você quer? Eu falei, eu quero um açaí pequeno. Ele já foi lá, já pagou, não é o fato de pagar, mas assim, de resolver, sabe? Já chegou com açaí na mesa, eu falei, gente, era tudo que eu precisava. E aí ele perguntou, ele falou, mas como assim um bilhete, né? Você sai botando bilhete no caixa do mundo. Aí eu falei isso pra ele. Falei assim, ô Vini, eu senti uma coisa muito louca, muito forte, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma história que a gente vai casar. Por isso que eu deixei um bilhete no seu carro. Aí ele engoliu seco. Eu lembro dele ajustando a roupa assim. Mas tem sorte, você é bonita pra caramba, senão eu tinha corrido aqui já. Aí beleza, aí a gente foi. Ele realmente tinha que levar o pai dele no aeroporto. Aí a gente conversou e tal. E teve uma hora que ele me tascou o beijo também, que é outra coisa que eu adorei, porque, né, a vida inteira eu tive que tomar muita atitude, partir muito de mim. Aí ele já veio, já deu logo um beijo na boca e o beijo já casou. Eu falei, gente, é isso. Aí acertei na loteria. É importante só ressaltar que, tipo assim, a gente poderia ficar floreando e falando, nossa, e ela... Mas eu tô falando, a real da cabeça de um cara de 25 anos que tem seus preconceitos, tem todos os seus medos e tudo mais, cara, era assustador, sabe? Era assustador e era intimidador. Você escuta aquilo ali, a real era que eu falava assim, cara, essa mulher é meio doida, mas, tipo, vamos ver o que é. Por quê? Mais uma vez, ela sentiu aquilo ali e botou o bilhete, sabe? Eu, mesmo sentindo isso ao contato com ela, a minha descoberta foi muito mais devagar sobre esse sentimento. E aí... Acho que a Bruninha tá apontando. Não, pode falar.
Não, eu ia só complementar que o mundo não está preparado para mulheres que sabem o que quer e para mulheres que têm iniciativa, né? Exato. Assim como você, a sociedade, os homens em geral, eles não estão preparados para isso. E por isso que o DIG Gente, existe. até eu também não estou preparado para anos. É um negócio chocante isso. Não, mas é um acreditar muito na sua essência, né? E eu sempre intimidei muitos homens, na verdade. Mas olha só, se fosse um homem que tivesse feito exatamente o que ela fez, você Eu ia ficar chocada também, que eu tô assim, eu tô horrorizada, que foi assim, quero casar e tal. Que é isso? O falar e verbalizar, e sem medo. E tem, impressionante. Eu tô tem que adicionar umas admirada. informações que, assim, não era só isso. Porque aí nisso a gente vai conversar. Ah, não, eu tenho um filho, engravidei com 16 anos, tá bom? Eu contei aí já é uma logo outra tudo. coisa que acessa algumas caixinhas da cabeça. Porque é o que eu brinco. Ninguém chegava na escola e fala, desenha sua família dos sonhos. Ó, esse sou eu, essa é a menina que eu vou encontrar, ela é mais velha do que eu, 1 ano, empresária, super decidida e já vem com filho. Ninguém planejou isso. Hoje eu sei que foi a melhor coisa da minha vida. Só que, naquela época, acessa uma caixinha. Aí você continua conversando. Não, eu terminei um noivado e foi foda, meu problema, não sei o quê. Tem quanto tempo? 20 dias. Você fala assim, tipo, é muita informação. Sabe? certeza, Tá com meio alto seu certeza. microfone. Eu chego pra trás um pouquinho aqui. E aí, a gente foi ficando, né? E aí encontramos no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. E eu, como uma mulher muito bem decidida... É que não são todos flores. Nessa época, eu tava com a minha Eu gandaia. ia contar. Mas então vai. Calma. Desculpa. A gente foi ficando. E eu, como uma mulher muito decidida, e eu sempre deixei as coisas muito às claras, eu falei pra ele que eu tinha acabado de sair de um noivado falido e que com muitos problemas. Eu tava com problema na justiça, tive que pôr na justiça pra resolver um monte de coisa, tinha apartamento comprado. Sim, gente, vocês não têm noção. Foi a maior... Não foi só um término, né? Não, foi a maior merda mesmo que já aconteceu na minha vida, assim. Mas foi de onde também eu tirei todas as forças para me reerguer, pessoalmente e profissionalmente. Eu estava assim, afundada em merda, em dívidas assim, cabulosas para a minha idade, que 20 e poucos anos começando uma marca e tal. E aí eu falo isso, deixei tudo claro pro Vini. Então, tipo assim, para ele, coitado, foi uma bomba de um monte de informação. Uma mulher decidida, doida, mas com um monte de problema, já com filho. E eu fico imaginando na cabeça dele mesmo, né? Mas, por outro lado, eu sabia que uma hora eu ia resolver esses problemas e eu queria saber, né? E aí, meu filho, vamos namorar, não vamos ficar ficando nessa enrolação a vida inteira? Mas eu também fui sábia num ponto de que, pô, a primeira vez que ele tá solteiro na vida, ele também deixou isso muito claro. E quando eu conheci o Vini, gente, eu conheci o Vini em agosto, ele tinha balada comprada no Brasil inteiro até dezembro. Sabe essas baladas? Caldas Country, Vila Mix, sei lá mais o quê? Isso aí é a trajetória do solteiro bem-sucedido. Então- Ele compra com antecedência para comprar uma Então, barata, entendeu? Minha filha, você não tá entendendo. E era a turma inteira. Então eu falei assim, gente... Ele não correu o risco de namorar. Você não pode namorar. Você não pode namorar. Exatamente. Se você tá com todo esse planejamento, Réveillon e Milagres... Carnaval em Salvador? Não tem como. Tipo isso. E assim, uma coisa que eu admiro muito o Vini até hoje, e nessa época me fez ganhar ele, é que ele hora nenhuma me enganou. Ele falou, eu preciso passar por essa fase, eu quero passar por isso, eu não vou te iludir, eu gosto muito de você, mas eu também não quero te iludir. E eu escolhi aceitar, porque eu falei, gente, para ele ser o bom marido que eu acho que ele vai ser, porque a gente vai casar, que eu já sabia, ele precisa passar por isso mesmo, para não querer passar depois que casar. E aí a gente... Na época, a gente conversou e assim, tá, muito legal, se o seu coração tá dizendo que a gente vai casar, legal e tudo, mas... Tipo, nós vamos casar amanhã e vamos ver o que a vida vai levar a gente. Você tem que resolver seus BO aí. Porque, tipo assim, era BO mesmo. Então, você tá com uma pessoa, aí você encontra com ela uma semana depois, ligou me ameaçando. Tipo assim, cara, você cair de paraquedas nisso é muito complexo. E eu ficava com medo até de eu sair com o Vini e o fulano ver, sabe? Acontecer alguma coisa. Foi bem pesado, assim. E ao mesmo tempo eu tava vivendo minhas coisas, né? Minha vida. E a gente falou, vamos... É transparência. Uma das coisas que eu falei sobre ser bom solteiro é a transparência. Então, nunca enganei ninguém, nem iludi ninguém. Isso abriu muitas portas, né? E aí a gente tinha essa conversa e foi evoluindo. E ficava. E aí, a real é o seguinte. A Ana, focada em resolver os BO da vida dela, e isso foi se resolvendo. E eu entrando num lugar talvez cada vez mais cômodo. Por quê? Porque eu tinha o encontro com ela uma vez por semana, 2 vezes por semana, e tinha a viagem marcada da gandaia. E tudo mais. E aí, nessa evolução, né, a partir do momento que começou a evoluir as coisas dela, ela começou a falar assim, me resolvi, agora estou te esperando.
E aí entrou num Tô problema... te esperando, tipo assim, né, meu filho? É, Tira o pé da minha janta. Não tô esperando só vocês agir, né? Mas aí começou a entrar numa outra seara que vai muito no que a gente já conversou um pouco sobre autoconhecimento, onde eu tinha muito medo. E muito medo. E esse medo me paralisava. E era tudo quanto é tipo de medo. Era o medo de me envolver, por exemplo, com o filho dela e amanhã o relacionamento não dá certo e eu perder o contato com o filho dela. Era o medo de me relacionar com uma mulher extremamente decidida, né? E eu não ser o suficiente, não ser bom, não ser aquilo. Era o medo de perder essa vida de solteiro que estava tão cômoda e tudo. Então, assim, foram muitos processos que começaram com, olha, tô pronta, e foram evoluindo para um desgaste muito foda, porque eu ficava literalmente assim, de eu chorar, mas não conseguia tomar atitude, e ela começava a ficar de saco cheio. E aí, E foram 10 meses. E vocês podem interromper para fazer perguntas, tá? A gente não quer, a gente quer ouvir. escutar essa história. E foram 10 meses nessa enrolação toda. E era assim, a gente se falava todos os dias. Era quase que um namoro ali que não era assumido, sabe? Mas ele ia pra Gandá, eu resolvia a minha vida. Eu fiquei com um e com outro, mas eu não conseguia ficar com as pessoas. Tipo, nada, ninguém... Porque eu sabia que eu queria ele, então não adiantava, sabe? Então eu fiquei assim, e as pessoas falando comigo. É por isso que é muito bom. Assim, eu falo que esse meu ex-noivo, ele foi um mestre na minha vida, sabe? Porque graças a ele, foi quando eu conheci o autoconhecimento. Porque eu percebi assim, gente, eu me enfiei num problema desse porque eu não sei quem eu sou. Autorresponsabilidade. Então, deixa eu procurar aqui, isso eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, assim. Eu falei, deixa eu procurar aqui o que está acontecendo comigo. Então, eu fui procurar. Na época, eu encontrei uma coach que era super da linha do yoga, uma coisa mais, né? Não tilelê, mas uma coisa mais leve, que não era esse o mercado, resultado. E eu fui estudar mesmo, me estudar. Então, comecei a fazer yoga, meditação, esse coach, várias coisas, assim. Constelação familiar, muito, muito nova, né? Com 23 anos. Então, eu falo que eu tive a sorte de passar por uma merda muito nova, porque também eu saí dela logo e refiz minha vida. Então, quando eu conheci o Vini, eu já vinha de uma caminhada de autoconhecimento, então eu já estava mais resiliente. Então, eu escolhi esperar ele. E minhas amigas, muita gente falava assim, você é doida, está fazendo hora com sua cara, está te cozinhando, não sei o quê. Eu sei que estava, mas eu escolhi. Eu me coloquei nessa situação, mas eu entendi o lado dele também, sabe? Só que chegou 10 meses depois... Chegou um ponto que eu falei assim, aí eu falei, olha, Vini, para mim acho que não dá mais, né? Porque eu acho que 10 meses é um tempo mais do que suficiente para você saber se você quer ficar com a pessoa ou não. E eu nunca escondi nada de você, eu gosto de você, eu enxergo a nossa família, eu já pintei todo o mural da vida extraordinária, eu já pintei para ele. Já me enxergo nossa família, enxergo a gente casando, como eu já te falei. Eu nunca fui de fazer joguinho de cu doce. Eu sempre falei, meu sentimento, minha vida sempre foi um livro aberto. E assim, se você não quiser, você me fala, porque agora, pra mim, tchau. Eu não tô nessa vida a passeio. Eu já quero procurar uma pessoa, casar, eu tenho um filho e tal. Só que pra chegar nisso, assim, tinha um comodismo mesmo, do tipo, poxa, eu tô conseguindo ter os dois mundos. Sim. E tinha um outro lado que a Ana, às vezes, ela ficava triste. Solteiro sábado e casado no domingo, né? Era isso, sabe? Ou então, casado um final de semana, solteiro no outro. Tipo... E tinha um outro lado que eu via a Ana, às vezes ficava triste, às vezes ela ficava brava, mas eu também tinha uma consciência de que isso passa. Mas isso é legal. quando eu sabia que a Ana não podia ficar com birra de mim. Se ela ficasse com preguiça de mim, acabou. Aí não tinha jeito mais. Só que eu tava sofrendo muito também. Por quê? Porque eu tinha um sentimento por ela, que eu não sabia lidar com aquilo. Os meus medos vinham e engoliam aquilo tudo. E aí eu ficava me contando um monte de história do tipo, a vida de solteiro, do tipo, mas tem outras. Nossa, ela tem filho, né? E é isso. E eu começava tipo assim, a gente ia pra sair, tomar uma açaí um dia, ela ia com o Caio, filho dela. Aquilo ali me bambeava as pernas, que eu falava assim, velho, o que você tá fazendo, velho? Você tá me apresentando pro seu filho e não sei o que isso aqui vai ser. Tipo assim, isso me assustava muito. E o Cacai tinha 10 anos na época, era uma criança, né? E eu explicava pra ele e tal, assim, mas... Só que assim, a gente conversava igual namorado o dia inteiro. A gente tinha encontro 2, 3, 4 vezes por semana. E eu não conseguia. E aí, depois desse período, um belo dia, ela não queria mais ficar comigo. Ela simplesmente falou, valeu.
E daí eu percebi que eu cheguei na birra, que eu cheguei na preguiça. Chegou uma hora que assim, eu sabia que eu amava ele. Gente, era uma coisa, assim, um sentimento que eu não sei nem explicar. Mas eu falei assim, cara, eu amo ele, mas eu aprendi a me amar primeiro. Então, assim, já esperei, já fiz minha parte, agora tchau. E eu tomei uma birra, assim, desse medo, dessa falta de resolver, sabe? Porra, me Só deixa. que eu não também achava que seria justo com ela, nem comigo, eu pedi ela em namoro Na hora que eu falei que eu... por isso, sabe? Eu não acho que esse é o certo, assim. E aí eu lembro que nesse dia, eu falei com ela, olha, pode ficar tranquila que eu vou resolver tudo. Eu gosto de fazer as coisas do jeito certo, do jeito bonitinho. Então, eu não vou te pedir em namoro com mais um monte de menina que eu tô conversando no WhatsApp de besteira. Eu não vou te pedir em namoro no meio de um colocar contra a parede e tal. Aí, eu só falei com ela, eu vou resolver, pode ficar tranquila. E aí, tipo, 2 dias depois, ou no mesmo dia, eu falei assim, desce, tem um presente pra você. E aí eu levei um presente pra ela, que tinha algumas coisas da nossa história, e tinha uma cartinha. Eu falei, eu nem quero te ver, é só pra você pegar o presente. E no presente falava, olha, na minha casa tem uma tradição de lanche toda sexta-feira. E eu falei, sexta-feira eu queria que você conhecesse meus pais e que você lanchasse com eles, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e depois disso eu queria que você fosse minha namorada. E aí a gente começou a nossa vida de namoro. Foi fofo. Só que tem um episódio pra mim que é muito marcante, que é assim, era tão forte a minha repressão comigo mesmo, que, tipo, 3 dias depois do namoro, eu fui conhecer a família dela, nós fomos assistir jogo da Copa. Em 5 minutos eu tava assim, eu te amo mais que tudo. Tipo assim. Não, foi muito bizarro. A gente tava lá em casa, familhada toda, assistindo o jogo da Copa, com a confusão de família, né? Comendo, não sei o quê. E eu não gosto de jogo, eu não entendo nada de futebol, mas Copa a gente fica ali, né? E aí ele me abraçado, aí uma hora ele olhou pra mim, olhou assim no fundo do meu olho e falou assim, eu te amo, mais que tudo. Eu tô assim, quê? Me enrolou 10 meses, 3 dias depois. Como assim? Eu achei que Olha, eu achei que você ia falar assim pra ele, com essa segurança, eu falasse, eu te entendo. eu achei que ela ia Te falar entendo. assim, mas só hoje que você tá... Não, mas meu pensamento foi esse, Bruninho. Eu falei, mas como assim, gente? A pessoa, mas o que Só é que isso? aí é ela que ficou um pouco receosa agora. Porque ela que ficou com um pouco de medo de eu estar sendo impossível. Te amo mais que tudo. De eu só que pra mim, Meteu o louco não agora. foi que eu passei a amar ela. Foi que eu permiti. Conseguiu. Sentir. Sabe, permitir expressar isso. Então, você imagina assim, eu já estava há muito tempo com isso ali, só que repreendido. E agora abriu a porteira. E aí foi muito legal, porque a nossa relação teve esses 10 meses, só que depois desses 10 meses, ligou um turbo. Porque eram pessoas bem resolvidas, que já tinham passado por um negócio e queriam muito estar ali. E a gente começou a muito rápido evoluir nossa vida junto, sabe? Então, com 5 meses, a gente estava olhando apartamento para a gente poder começar a pensar e planejar a nossa vida a 2 e continuar a nossa história, né? Que legal. É legal saber isso, né? Porque você vê que todas as histórias, todo casal tem altos e baixos, né? Não é um conto de fadas. Então, assim, vocês tiveram dificuldades aí nesse início. E uma coisa que ficou martelando aqui na minha cabeça, você acredita que a maternidade... Porque, assim, na hora que você falou tudo isso, eu fiquei tão chocada, que eu até falei, não fiquei chocada por eu fiquei chocada, porque com 25 anos, eu acho que eu era retardada, assim, sabe? Tipo, você acredita que foi a maternidade que te fez ser essa mulher determinada, assim? Qual que foi o papel da maternidade nisso? Que eu fico assim, gente, não é possível, com 25 anos, eu e minhas amigas, a gente era muito, tipo... Nossa, A gente também estava indo pro sertanejo do observatório. infantil, assim. Mas eu acho que potencializou, Nath. Mas meus pais contam que desde criança eu era assim. Eu era determinadíssima. Assim, é uma característica muito forte minha. Tipo assim, tinha um concurso na escola. Eu falava, eu vou ganhar esse concurso. Eu ia lá e ganhava. Sempre assim, desde criança. E, obviamente, com a maternidade potencializou. Eu também sempre fui muito ambiciosa. Sempre tive sonhos muito grandes, desde criança. Eu sempre achava que eu ia brilhar, sabe essas coisas? Eu sempre achava mesmo. E eu não tinha vergonha de falar. E de alguém falar comigo assim, nossa, tá doida, tira isso da sua cabeça. Eu não tinha vergonha de falar. E claro que com a maternidade potencializou, porque tem você bota numa consciência muito grande de que tem um ser que depende de você, só de você. E do pai, que sempre foi muito presente e tal. Só que você cria uma consciência muito grande. Então, você vira uma leoa, um trovão ali, um trator para trabalhar. Então, eu liguei muito a maternidade, a Flora, a Luz, né, o nosso feminino, mas em mim também aflorou um trator para eu trabalhar. Então, eu fui sendo cada vez mais determinada, escolhendo, sabendo o que eu queria. Só que esse relacionamento que eu passei antes do Vini,
Eu me apaguei, eu me anulei completamente, porque era um cara 10 anos mais velho, então tudo que ele falava para mim era lei, porque tinha mais experiência, não sei o quê. Então eu fui me acuando, e eu não sabia. É tanto que minha mãe, minha irmã, meu pai, eles olhavam para mim e falavam assim: a gente não sabe quem você é mais. Aquela menina determinada, que sempre soube o que quer, personalidade forte, acabou, morreu. E eu fui resgatar essa pessoa. Então eu acho que a maternidade potencializou muito. E esse meu relacionamento, depois, quando eu fui me reencontrar, potencializou ainda mais. Então, quando eu fui me curar, né, depois desse relacionamento, cara, eu já sabia o que eu queria, o que eu não queria. E eu não aceitava qualquer coisa mais também. Né? Então, por isso que, quando eu vi o vídeo, eu falei, cara, é ele que eu quero. E foi uma coisa que eu senti muito forte, assim. E tem uma outra parte que, aí depois, como vocês, que é interessante, já me contou, é que vocês já devem ter visto muito, nessa acuada dela foi justamente quando ela voltou a se encontrar e a brilhar que o relacionamento realmente começou a quebrar. Porque aí ela começou a tomar um espaço que ele não queria deixar ela tomar também. Isso. E aí isso foi uma das coisas que potencializou esse término. O término, porque enquanto eu estava ali abaixo dele o tempo todo, estava ótimo, né? Ele por cima da carne seca. Depois que eu comecei a ter as minhas próprias asinhas, não, eu quero ter meu negócio, eu quero ter minha marca, você é designer de joias, não sei o quê. Aí ele começou a puxar meu tapete. Sabe assim, quando a pessoa vai fazendo mini gestos para te tirar, te diminuir, te diminuir mesmo, assim, descaradamente, te tirar do palco, tirar do brilho, sabe? E aí eu fui percebendo, assim, porque antes de terminar, eu procurei ajuda. Porque eu vi que tinha uma coisa muito errada, meus pais me alertando também, eu vi que tinha uma coisa errada comigo, de mim comigo mesmo. E aí, esse processo que eu fiz de autoconhecimento me ajudou a terminar esse relacionamento, sabe? E que bom que você teve essa consciência, né? Porque a gente vê muitas mulheres, ainda hoje, dentro de um ambiente que muitas vezes é um ambiente tóxico, um ambiente desrespeitoso, um ambiente que não favorece que ela cresça, e muitas mulheres se encolhem para caber dentro daquilo ali, porque o que a sociedade espera? Que ela permaneça naquele relacionamento. Então, que bom que você teve essa coragem e teve... Assim, são duas coisas muito importantes, eu acho, para você sair de um relacionamento que não está te fazendo bem. Primeiro, é a coragem. E a segunda coisa é ter pessoas em volta de você que consigam te alertar para coisas que você não está vendo. Porque muitas vezes a gente está imersa naquilo ali e a gente não consegue perceber tudo. Mas se você estava agindo de uma forma diferente do que você era, Sim. Então você teve pessoas para te alertar e você teve coragem e determinação para sair. Mas assim, eu tive pessoas para me alertar, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito cabeça dura, sabe? Aquela pessoa muito rebelde e sempre contra o status quo, sempre fui eu. Então as pessoas me falavam, povo chato, sabe? Eu que sei, eu sempre fui muito assim, autossuficiente, eu moí muito esse orgulho, assim, a vida inteira, mas nessa época eu era muito, assim, tupetudíssima. E nessa fase, eu acho que eu aceitei procurar ajuda porque eu comecei a sentir que eu não estava feliz, que eu não estava legal. E que eu estava no relacionamento, às vezes, pensando assim, minhas amigas todas estão casando. Eu cheguei a falar para esse meu ex-noivo, ruim com ser pior sem você. Olha que merda de vida. Então, eu vi que isso foi, gente, eu não estou feliz. Então, o que eu estou fazendo aqui? E as mulheres têm muito medo de ficar sozinhas, né? Eu acho que o maior medo das mulheres hoje em terminar um relacionamento é pensar assim, meu Deus, mas e agora? Eu vou ficar sozinha? Gente, e assim, eu posso falar por causa própria, né? Eu passei por isso também. Eu terminei um relacionamento de muitos anos. E esse medo de ficar sozinha foi uma coisa que não passou pela minha cabeça. Mas por que eu acho que não? Porque eu também já estava com meu autoconhecimento todo em dia. Eu já estava com minha terapia em dia e entendendo que se eu tivesse bem comigo mesma, aí sim eu estaria pronta para ter um outro relacionamento. Então, mas eu fico muito preocupada porque eu acho que a maioria das mulheres, elas não terminam um relacionamento que está falido porque elas ficam pensando como é que seria a vida sozinha. Fora quando você já tem filho, porque coloca uma crença na sua cabeça de que você não vai achar um cara que vai aceitar seu filho. Então, na hora que você acha você quer pegar ali, sabe? Agora, uma coisa, Bruninha, que eu vejo muito nas mulheres, principalmente, é a dependência emocional, que é o que eu tinha. Eu tinha uma dependência emocional desse cara, total. Então, assim, tudo que ele falava pra mim era lei, sabe? Quando a gente brigava, eu ficava muito mal, sabe? Era uma coisa... Eu fiquei num descontrole que eu nunca tive na minha vida. Então, eu percebi, eu falei, gente, realmente eu não sou essa pessoa. Mas a dependência emocional, eu falo que é o vilão, assim. Então, se a gente não
entende que tá passando por isso para procurar ajuda, você vai pro buraco junto com ele. Eu poderia ter ido pro buraco junto com ele. Isso é tão louco. Ah, pode falar, Não, pode ficar à vontade. Não, eu ia só contar um caso meu, que eu acho interessante. Eu era essa pessoa, como você fala, terminava um relacionamento e entrava em outro. Por quê? Por causa de uma dependência emocional, né? Você é validada quando você está com outra pessoa e tudo mais. E aí eu fazia terapia já e tal, e teve uma vez que eu caí de bicicleta e quebrei meu quadril. E aí eu estava tendo que andar com muleta. Só que depois de um tempo, porque o quadril ele cola sozinho, assim. Então você tem que andar de muleta para não forçar, mas eu conseguia andar. Então não era uma coisa que eu não conseguia andar sem a muleta. Aí eu cheguei, deixei a muleta, sentei, conversei e tal. E tava indo embora sem a muleta, tava esquecendo ela para trás. Aí a minha psicóloga virou para mim e falou assim: "Ô, Natália, você tá deixando..." E ela falou o nome, né, do meu namorado na época, que não tinha nada a ver comigo, uma pessoa que não tinha nada, um relacionamento não tinha nada a ver comigo, não acrescentava em nada. Assim, eu tava só para ter alguém. Aí ela falou: "Ô, Natália, você tá deixando fulano para trás." Na hora que ela falou aquilo, eu não vou falar o nome de fulano, mas na hora que ela falou o nome dele, eu fiquei tão chocada que eu falei: gente, que muleta que é essa? E assim, quantas mulheres, quantas pessoas que não estão nesse lugar? E quantas pessoas... E o que eu acho mais incrível, onde você está falando aqui hoje, de uma história que começou de uma forma muito inusitada, muito diferente. Tem um quê mágico, assim, na história de vocês, mas tem também aí um período que foi difícil, né? Que você ficou ali. Mas quantas mulheres que nem se enxergam nesse depois, assim, sabe? Que tem filho, que acham que não vão conseguir mais nada, e aí ficam nessa situação, gente, ad eterno. E assim, quando ela falou isso pra mim, eu terminei. Foi a semana que eu tive, assim, que eu falei assim, meu Deus do céu, ela foi muito certeira, porque né, ali eu consegui visualizar, né, ela conseguiu materializar, e eu falei, gente, é uma muleta total, né, que eu não estou precisando, assim. E eu acho que a gente precisa muito de ter esse cuidado, porque senão a gente fica, né, vivendo uma vida medíocre mesmo. Medíocre mesmo. Gente, eu preciso fazer um adendo em relação ao filho aqui, porque eu também me separei com 2 filhos, né, com um filho de 1 ano e meio, com um filho de 5. E eu acho chocante quando as mulheres têm esse pensamento de: eu não vou encontrar alguém que queira uma mulher com filhos. E não é porque, de fato, tá cheio de homem legal aí que vai querer ser o filho, não. É porque você tem que ter consciência de que você merece uma pessoa completa e que vai te receber completa também. Eu fico muito, assim, eu fico com dó mesmo, assim, das mulheres, porque elas têm esse pensamento que, para mim, é um pensamento de diminuição real em relação a ela e em relação ao fato dela ter filhos. Tudo bem, não é fácil, mas o cara que vai estar com você, ele tem que aceitar que você tem uma vida pregressa e que você é uma pessoa melhor por causa dessa vida pregressa. Se vocês vão ter um relacionamento em que vocês vão morar na mesma casa, se ele vai ser quase que um pai pro seu filho, isso aí são coisas que vocês vão fazer uns ajustes aí, dependendo do relacionamento que vocês tiverem. Sim. Mas pensar que o fato de você ter filhos não vai trazer caras legais pra você, muito pelo contrário. Se o cara falar que não te quer porque você tem filho, você agradece. Você é fala, uma peneira. Você já agradece. Já é um fala, filtro. muito obrigada, você fica aí, eu fico aqui, porque eu não quero isso. Né? O que você ia falar, isso que eu vejo assim do autoconhecimento, da importância, e vai entrar muito no que vocês falaram, né? É sobre essa real noção do nosso valor individualmente, né? Porque a gente tem que passar por eu quero encontrar alguém, ou seria bom se eu encontrasse alguém, que é diferente de eu preciso encontrar alguém. Então, a gente vê nos nossos meios, de forma geral, aquela pessoa em que ela não é suficiente sozinha. Ela não consegue ser feliz, ela não consegue ser realizada. Claro que você pode sonhar e falar assim, pô, seria muito bacana ter alguém para compartilhar esses sonhos, mas tem que ser um desejo e não uma dependência, porque aí você começa a buscar qualquer coisa. Então, tem muitas pessoas que falam essa questão, por exemplo, de ter filho, mas ela não deixa claro desde o início quanto o filho é a prioridade, e ela vai deixando pessoas entrar para ver se depois ela insere o filho de uma forma mais leve, porque ela está com medo daquela pessoa aí. Isso é um sinal de que tentar convencer aquela pessoa é mais importante do que tudo que você já é e você já tem, né? Então, maravilhoso. botar isso um grande desde aprendizado. E desde cara você entender, olha, alguém que está vindo, gente, é para somar.
Não é pra... Claro que a gente tem nossas falhas e a Ana me complementa e tal. Só que se eu for buscar em alguém as soluções pro meu problema e eu não for resolver eu mesmo e tal, você vai ficar dependente daquilo e aí depois vira uma escravidão, porque você nunca mais consegue sair, você fica diminuído. Então tem que olhar pra você e se sentir suficiente, sabe? E conta aí, então, mais, gente. Aí vocês pegaram, né? O Vini foi Te Amo loucamente com 3 Aí- dias. A história é muito insana. É Cês- porque, assim, da mesma forma que 10 meses enrolando, não sei o que, depois a gente ficou junto, aí depois pra casar foi muito rápido. Então todo mundo assustou de novo, né? Mas, gente, como assim? E quando a gente realmente começou, né? Assim, igual o Vini falou, 5 meses depois, a gente começou a procurar apartamento. E. Até um parênteses, a gente começou a falar sobre nossos sonhos. É, a gente começou a falar Então sobre a nossos gente começou a sonhos. discutir sobre, tá bom, a gente tem esse amor, a gente tem esse encontro, e aí o que, que vai ser? Poxa, um dia eu quero casar, eu também quero casar, e eu quero ter nossa casa, também quero ter a nossa casa. Pô, então vamos ver, será que é um sonho muito longe? Vamos ver as nossas finanças, e a gente começou a conversar sobre as nossas finanças, e a gente começou a falar, pô, nós temos uma demanda diferente da maioria dos casais. Nós não temos que casar e entrar para um apartamento de 40 metros quadrados e tá tudo certo. Não, você tem uma empresa que funciona dentro de casa e a gente precisa de um espaço para ela. Você tem um filho que hoje está com 10, 12 e vai crescer e eu com a minha agitação e tudo mais. A gente precisa encaixar isso tudo. Então vamos começar a olhar? E aí a gente começou a olhar o apartamento. Por quê? Porque a gente já começou a sonhar juntos. E foi muito legal isso da gente abrir as finanças um para o outro, porque quando você fala de sonhos, os sonhos envolvem dinheiro. E Exatamente, as pessoas gente, é têm, muito as pessoas têm importante medo de falar de dinheiro, falar, né? muito bloqueio. Isso, e a gente abriu a vida financeira um para o outro. Você precisa saber o que eu tenho, o que eu não tenho, se um tem uma poupancinha ali, né, um dinheiro guardado para dar uma entrada no apartamento, sei lá. E a gente abriu, viu que era, fez nossas continhas ali, viu que era possível, então bora. E aí, a gente começou a procurar apartamento e de nada encaixava no que a gente queria. Até que a gente meio que, não é que desistiu, mas não foi mais o foco. É que começou E a aí- dar problema. e Quando a aí- gente não sabe o que a gente quer, a gente começa a trazer problema para dentro do relacionamento. Que a gente ia olhar apartamento que a gente não podia pagar. É, Por exemplo. Aí depois ficava assim, ai, mas a gente não pode, o que eu tô gastando minha energia com isso? e na época, assim, não podia mesmo, assim, na época a gente começando a trabalhar, né, não tinha condição, não. E só que um belo dia, eu vi um apartamento que estava, assim, destruído, numa rua aqui em BH, destruído, assim. E eu cismei que eu queria ver esse apartamento. Só que a gente nunca achava o dono para poder ir lá ver, porque depois a gente descobriu que o dono estava sempre no meio do mato, morava no meio do mato, não atendia telefone. O dono, assim, o responsável, né, que era da família dele. E aí eu falei, aí um dia eu consegui ir lá. Depois e, que a gente assim, desistiu de olhar todos os apartamentos, esse ligou pra gente. O cara, ó, o ligou. dono apareceu. Aí eu falei, vou lá ver. Mas assim, sem expectativa. Né? E eu já tava Aí- assim, aham, tá bom, vai lá. Vamos. E nessa época a gente não trabalhava junto, né? A gente nem tinha casado ainda e tal. Aí eu fui lá ver o apartamento e eu tenho uma mente muito criativa. Assim, na hora que eu pisei o pé, eu já comecei a imaginar. O apartamento estava destruído, só que era grande. E era aqueles apartamentos antigos que você pode jogar no chão e construir de novo. Levei meu pai, que é engenheiro, para avaliar, não sei o quê. Inicialmente ela me falou, achei um apartamento, tá destruído, eu preciso que você tenha visão. Eu, hã? Ah. Aí eu falei com ele, moço, você vai lá, mas você precisa ter visão, cabeça aberta. É só porque tem um detalhe. Esse apartamento era na Rua do Bilhete. É na mesma rua que eu deixei o bilhete no carro Detalhe dele. básico. E nisso, o meu lado medroso, Irracional? irracional, já olhou e falou o seguinte: a doida agora quer comprar um apartamento destruído só porque é na Rua do Bilhete. Cara, eu não tenho condição. Ah, que bosta de apartamento, vou comprar só porque é na Rua do Bilhete. Não, você tá doida. Só que aí eu fui conversando com ela, falei nada. Eu vi que ela não percebeu que era na Rua do Bilhete. Eu não tinha atinado, porque estava acontecendo tanta coisa na nossa vida, sabe? Milhões de coisas que eu nem atinei. Eu falei assim, acho que vai dar pra gente fazer um apartamento maravilhoso, os nossos sonhos, com design, do jeito que a gente gosta. E nem atinei. Só que aí, na hora que a gente fez a proposta pro pessoal do apartamento... Não, é que a Ana pula umas partes muito importantes. Eu sempre pulo alguma parte nessa história. Conta. Por isso que você tá aqui também. Tamo Vai. aqui. Assim, quando eu vi que ela não tinha percebido, eu também comecei a achar, cara, que massa. A mulher bota o bilhete no meu carro, amanhã a nossa casa vai ser no lugar do bilhete. O pai dela falou que o apartamento é bom pra caramba, ele tem todos os atributos que a gente precisava numa casa, tá dentro do valor, vamos fazer uma proposta. Fizemos uma proposta pro pessoal do apartamento. Fizemos uma proposta pro pessoal do apartamento, eles aceitaram. Uma proposta bem mais baixa, porque tinha que fazer muito alto, eles aceitaram. Eu falei, caramba, velho, que história massa. E aí, fomos pegar o financiamento no banco, o nome da Ana estava bloqueado por causa do ex. E eu não sabia. Meu nome estava bloqueado na justiça, em tudo quanto é coisa que você sabe. Será, se é SPC, tudo na justiça. E eu não sabia.
E eu entrei em choque, assim, na época. Que eu falei, como assim? Como assim? O que está acontecendo? Eu tenho empresa, não posso estar com o nome sujo, nananã. Ela não. Aí, na hora que eu fui ver, era coisa do meu ex ainda, do bendito. E uma das eu falei, coisas que me caralho, velho, não é admirou possível. a Ana desde o início é que essa determinação dela sempre veio alinhada de muita fé. Então a Ana sempre foi uma pessoa que, tipo assim, ela faz tudo que está no alcance dela e entrega. Eu fazia tudo, ou às vezes nem fazia tudo, e ficava cheio de medo, e pensava só no pior cenário, e fazia plano B, C, D, E, vai dar tudo errado. E eu admirava muito isso nela. E aí, quando aconteceu isso do bloqueio, eu vi que para ela foi um grande banho de água fria, porque, tipo assim, cara, na hora que eu encontro o cara, na hora que eu encontro o apartamento, tipo assim... Essa assombração ainda tá me incomodando, mais uma, sabe? E na época eu já tinha começado a achar a história massa, e óbvio, a gente já estava olhando apartamento, eu já começava a pensar, uma hora nós vamos casar, uma hora eu vou pedir ela em casamento. E eu comecei a pesquisar um pouco, eu queria me aproximar da fé da Ana. E a rua que ela colocou o bilhete é uma rua que chama Dona Cecília, que fica no bairro Serra aqui. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que existe uma santa que chama Santa Cecília. É uma santa que é padroeira dos artistas e tudo e tal. E aí, nesse movimento, né, da Ana tá bem mal, ela, tipo assim, apareceu um monte de anjo para ajudar a gente, é importante fazer uns parentes, gente que conseguiu advogado, gente que conseguiu ajudar com não sei o que, ajudar com não sei o que lá, só que tava tudo bloqueado, e eu tive que voltar a gente teve que voltar na família e falar, sabe a proposta que eu te fiz? Eu não posso honrar. E aí eles olharam nos nossos olhos e falaram assim, a gente conversou e esse apartamento vai ser de vocês, nós vamos esperar o tempo que tiver que esperar. Vocês acreditam que eles falaram isso? Gente, eu até arrepio. Porque a gente contou a verdade, a gente contou toda a história pra eles, e eles falaram, a gente vai esperar esse apartamento para ser seu. Eu, oi? Mas eu falei, você entendeu a parte que eu tive que pôr na justiça e vai ter uma audiência, eu não sei nem quando que vai ser. Não, vai ser de vocês. Eu falei, então tá. E aí eu peguei e comprei uma imagem, Santa Cecília. E aí um dia, sentado com a Ana dentro do carro, eu entreguei essa imagem para ela, e aí tem uma história engraçada que primeiro ela achou ruim, porque ela tinha feito promessa para não comprar sapato, pra gente ter dinheiro para comprar um apartamento. Ela achou que era um sapato na cara. Eu era uma centopeia, assim, na época, assim, muito, assim, era quase que uma doença. E aí eu fiz uma promessa assim, né? Fiz uma promessa comigo mesma de que eu não ia comprar um sapato até a gente casar, comprar nosso apartamento e ter as nossas prioridades. E na hora que ele me deu a imagem da santa, era uma caixa de sapato. O tamanho aí eu já pensei assim, Mô, eu te pedi pra você me ajudar, eu não quero. Tipo, ele, nossa, abre a caixa. A energia masculina gritando aí, né? Não sabe nem receber, né? E quando ela abriu, tinha uma imagem da santa falando para ela que eu queria me aproximar da minha fé, e que eu tinha certeza que, né, na rua... Piegas, o poeminha, mas foi assim que eu escrevi. É fofo. Eu falei que na rua do nosso primeiro olhar seria o nosso lar, né? Que bom. E no dia seguinte marcaram a audiência, chegou na audiência, a juíza mandou liberar o nome dela. Isso tudo assim, em menos de uma semana. E a gente conseguiu comprar um apartamento. E aí, quando a gente conseguiu comprar um apartamento, voltou aquele negócio, eu caramba, velho, que massa a nossa história. Tipo assim, eu ficava meio sem acreditar, porque era tudo muito mágico, né? Muito mágico. E aí a gente conversou sobre comprar um apartamento. O que nós vamos fazer com esse apartamento velho caindo aos pedaços? Só frisar uma parte, assim, cada um com sua religião ou com sua crença, mas é muito louco quando a gente tem uma fé, qualquer que seja ela, que no dia que ele me deu essa santa, com toda uma intenção ali, todo um negócio muito forte, cara, no dia seguinte, eu era um negócio que assim, a gente não tinha a menor noção de quando seria. Eu recebo um aviso de que a audiência tinha sido marcada assim, em 7 dias. A audiência no Brasil marcada com 7 dias, tipo assim, foi um negócio muito louco. E deu tudo certo, e meu nome foi liberado muito rápido. E aí a gente começou a discutir sobre as opções. Tá, e agora? O que faço com a casa? Reforma? Porque não tem como nem alugar do jeito que tá. Tá bom, vou reformar. Aí começa a fazer outras contas. E agora, como é que faço com a reforma? Tá, mas vai reformar, vai fazer do nosso jeito, com a nossa cara, e para outras pessoas morarem? Não. Ai, eu tô pronto. Eu também tô pronto. Então bora casar. Então bora casar. E aí a gente marcou a data do casamento. Só que a gente não era noivo ainda, né? E por que a gente não era noivo ainda? Um dos motivos é porque quando eu descobri isso tudo em nossa história, eu descobri o dia de Santa Cecília. E eu já tinha definido a data que eu ia pedir ela em casamento. Então, assim, o nosso apartamento acho que a gente comprou em maio, né? A Santa Cecília é de 22 de novembro. E a gente marcou o casamento para dia 30 de abril. Do ano seguinte. E aí a gente ficou nessa, né? Fazendo apartamento e tal, já com o casamento marcado. Todo mundo falou assim, nossa, mas ele não te pediu em casamento, vocês não são noivos, não sei o quê.
E eu sempre falava assim, porque eu sempre fui muito tranquila com essas coisas. Eu queria ser pedido de casamento, tinha esse sonho, mulherzinha. Inclusive, eu já fazia o anel de noivado e as alianças por causa da empresa, né? De todo mundo. Eu queria ter a minha história de pedido de casamento também. Mas eu fiquei tranquila, que eu sabia que o Vini era um cara romântico. Eu falei, não, o Vini não vai me decepcionar. Uma hora ele vai fazer alguma coisa. Eu tava tranquila, né? Foda-se a ordem das coisas. Só que eu aproveitava para derrubar a expectativa de todo mundo. Estamos em obra, estamos fazendo casamento, e vocês estão preocupados com o pedido. A hora que der, a gente vai casar dia 30, até dia 29 eu peço ela, eu dou um jeito, e porque já estava tudo planejado. Eu fiquei 8 meses planejando o pedido, sem ninguém saber. Ai, meu E Deus, eu eu falava- quero saber esse pedido. E eu falava Você com pode ele. ver ele. E eu falava com ele assim, amor, eu sempre muito direta, né? Eu falava assim, olha, eu não quero anel de noivado de nenhuma outra joalheria, outra loja, pelo amor de Deus. Se você quiser me pedir com anel de coquinho, depois eu faço meu anel, não tem problema não, mas também não vou ficar carregando o anel de noivado de outra marca, não tem porquê. Aí ele, não mexer com anel de noivado, não, amor, nós estamos gastando, Gasta dinheiro à toa. agora é hora de comprar tijolo, sofá, não sei o quê. Eu, nossa, mas assim, no fundo eu tinha esperança de que ele ia fazer alguma coisa. A nossa história era muito linda. E eu queria que tudo tivesse tendo pedido ali. E ele foi só crescendo. Então, eu fiz um anel com ela sem ela saber que era pra ela. Então, tinha que arrumar cliente falso lá de Brasília. Eu transferia dinheiro pro cara, o cara transferia dinheiro pra Ana. Eu queria envolver o filho dela. Eu queria que tivesse bilhetes, porque foi assim que a gente se conheceu. Eu queria que tivesse a santa. Eu queria que tivesse pessoas que a gente se ama. E esse pedido ficou gigantesco. Esse pedido, E aí, a gente foi abençoado, porque, em paralelo, a gente fazendo uma obra, a gente começou a organizar um casamento, aí a gente descobriu que a gente não tinha dinheiro. Casamento é muito caro. E aí a Fazer gente uma obra também. E aí eu acho muito lindo, porque assim, a Ana, a gente no começo tinha essa, e aí, vamos gastar com o quê? Vamos gastar com o quê? Mas desde o começo a Ana, ela falou assim, cara, eu quero dar uma casa pro meu filho, eu quero ter um lar pra nossa família. E a gente priorizou o apartamento. Só que para não deixar o casamento de fora, a gente falou assim, então nós vamos fazer um casamento do it yourself. E a gente fez um casamento todo, nós que fizemos, só que a nossa lista, na 4ª redução dela, só para os mais próximos e família, deu 350 pessoas. Então a gente fez um casamento sem fornecedor para 350 pessoas. A gente pagou para 350 pessoas. A primeira deu mais de 1.000, e depois a gente reduziu para 400 e pouco, e foram 420. Isso é Jesus amado. Isso era o nosso mini wedding, para vocês terem ideia. E assim, a gente resolveu fazer um casamento do it yourself mesmo. A gente fez tudo, gente. A gente só não fez a comida, mas a gente fez convite, lembrancinha, a decoração. A gente fez tudo do casamento. Vocês não estão entendendo. E foi uma grande loucura. E aí, Mas era a única forma, porque a gente preferiu fazer o nosso apartamento, porque eu queria dar uma casa para cá, e a gente não queria qualquer apartamento também, a gente queria o apartamento lindo dos nossos sonhos, e a gente priorizou, sabe? E por isso eu conseguia ter uma desculpa para não pedir ela em noivado, sabe? Porque eu falava assim, gente, olha a minha vida, eu tô fazendo um casamento, eu tô fazendo uma obra, e os dois com pouco recurso. Então, como é que você faz obra com pouco recurso? Estando lá o tempo inteiro, pensando em solução criativa para tudo, não aceitando todo orçamento que te mandam. A gente suava, virava a noite lá. E, ao mesmo tempo, o meu medo, eu não podia ter cúmplice no meu pedido de casamento, porque alguém ia andar com a língua nos dentes. Então, eu fui fazendo tudo sozinho. E aí, no dia 22 de novembro, né, dia de Santa Cecília, mais ou menos umas 100 pessoas? Sei lá, tinha gente demais. Não, eram umas 60 pessoas, uns 200 balões de gás que eu enchi sozinho dentro do apartamento. Do lugar onde ela colocou o bilhete no carro até dentro do apartamento, bilhetes contando a nossa história, e lá dentro eu pedi ela em casamento. Com os nossos amigos, de pessoas da família, cada um segurando um bilhete grande, assim, contando a nossa história, aquele tanto de coisa, eu não entendendo nada. E ele tinha feito... Eu fiz o meu próprio anel de noivado sem saber que era para mim. E essa é uma parte muito legal da história, porque ele entendeu a parte que eu não queria um anel de outro lugar, né? Aí, o anel? Sim, é esse aqui. Deixa eu ver. Junto com a aliança. Ai, que maravilhoso. Anne, você que tem essa intuição tão aguçada, que em vários momentos você fala isso, você segue muito a sua intuição, você em nenhum momento, quando estava fazendo o anel, você imaginou que era seu? Não. Sabe porque o Vini, ele é muito bom mentiroso. Eu falo que ele é tão pra bom... coisa boa. Então, eu falo que ele é muito bom mentiroso pra coisa boa. Se ele fizesse coisa ruim, ele ia ser desses ladrões, assaltantes, que se dão bem na vida, porque ele é muito bom em roteirizar, em criar o negócio ali, sabe? Então, ele criou uma história, porque ele chamou minha prima, que é a minha prima que inclusive celebrou o nosso casamento, que é uma grande amiga, para ser a cúmplice dele. Então, ela era a única pessoa que sabia. Porque era de Lá em Brasília, ela não ia contar pra ninguém sem querer. Ela lá em Brasília. Então, ela arrumou um amigo para ser um cliente falso.
Então, ela já tinha me ligado, falando, ô, Sheila, me chama de Sheila. Tem um amigo meu que tá me pedindo casamento, sei o quê. Ela já me deu, assim, um briefing, né, do amigo. Então, pô, eu tava achando... Eu conhecia o amigo, sabia que era um amigo de verdade. Eu tô achando que é para um amigo dela. Então, o amigo conversava comigo. Teve todo um... Gente, vocês não têm... Na verdade, assim... Foi uma novela. O amigo dava o celular e ela conversava fingindo que era um amigo, eu conversando com ela. E qual foi o grande presente disso tudo? É que a gente já estava organizando um casamento e era do it yourself. Mas desde o começo a Ana falou o seguinte, amor, tem 2 coisas que eu faço questão no casamento. Uma são as joias e a outra é foto e vídeo, que são as coisas que ficam para sempre. E essas coisas eu não queria economizar. E aí ela é apaixonada com os meninos da agência Y, né, com o Edu, com o Léo, tudo. E ela falou assim, eu queria muito que fosse a agência Y. E assim, tava chegando muito perto do pedido. E eu comecei a ficar incomodado porque eu não ia ver o pedido. Porque eu fico lá no final esperando ela. E ela não ia lembrar do pedido, porque eu sabia que ela ia ficar extremamente impactada. Eu comecei a pensar, vou pedir para todo mundo filmar com celular e depois eu edito. Eu vou pedir GoPro emprestada para todo mundo, vou espalhar. O que eu faço? E aí a gente foi fazer reunião com a agência UI. Eu de saco cheio, assim, velho, cansado, porque eu não era feliz com o meu trabalho. Eu fui direto de lá. Eu derretido na cadeira, assim, eles fechando. Eu, tá, qualquer coisa que vocês fecharem tá bom, porque, tipo, eu não tava feliz. E aí veio a luz, porque eles falaram, nossa, a gente também vai começar a fazer vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer de vocês. O casamento de vocês vai ser, tipo, o 4º vídeo, 5º vídeo que a gente vai fazer na vida. Aí caiu a ficha de, esses caras vão filmar o meu pedido. E aí, né, começa a entrar meu aprendizado com ela, né, sobre sonhar, sobre ter fé. Né? Eu catei um cartão escondido e escrevi para eles um e-mail de 10 páginas, contando a nossa história, contando a ideia do pedido. E aí eu lembro que o Edu, né, ele respondeu assim, Vinícius, é muito grande esse e-mail, mas se você quiser me contar a história, vai ser um prazer. E eu contei a história para os meninos e a história envolvia tudo isso e falar, eu não tenho dinheiro. Tipo assim... Então, eu quero que você filme meu pedido de casamento, só tem um delado, eu não tenho dinheiro. Só que a ideia era tão diferente e acho que era tão autêntica a minha emoção. Uma ideia boa. E o amor com que eu tava fazendo aquilo, sabe? Que eles falaram assim, Vinícius, você é doido, velho, mas a gente tá dentro. Como é que a gente vai fazer para pagar e como é que a gente vai ver depois. Então, esse pedido a gente tem registrado por um dos melhores filmmakers que a gente conhece. E editor, né, que é o Léo. E cadê esse pedido? Como é que a gente faz? Eu quero ver. Minha filha, eu vi. Eu dou o link. Tem noção. Claro. Eu te dou o link para vocês colocarem na descrição do vídeo. Na corte descrição, aqui né? no Na nosso... descrição. Porque, assim, é surreal. Não, mas onde que tem? Peraí, eu No não nosso vou poder... YouTube Na hora tem. que eu sair daqui, eu vou ter que ver Não, isso. te e mando. aqui, é surreal. Passou em vários jornais. E, inclusive, foi um pedido que fez com que vocês fossem parar em programa da Eliana, não foi? É porque o que rolou? Foi tão... o roteiro do Vini foi tão bem executado pelos meninos e esse pedido viralizou numa época que era no Facebook ainda, né? O YouTube e o Instagram estavam começando, engatinhando. Então, os meninos postaram no Instagram, no Facebook deles, né? Da agência Y. E com 24 horas o vídeo já tinha 1 milhão de views. E eu não estava entendendo nada. A gente começou a tremer, a gente começou a receber um monte de mensagem. Direct não, mensagem no Facebook, a gente não entendendo nada, que é trem todo. E aí um monte de programa começou a entrar em contato com a gente achava que era fake, que era pegadinha. Até que o pessoal da produção do programa da Eliana conseguiu falar com a gente. E a gente foi lá, e foi muito legal. Eles pagam tudo, e nananã. Que delícia. É um quadro, assim, que chama Famosos da Internet, aquele troféu ali, ó, do joinha. É de lá que a gente ganhou o quadro. E o mais legal que eu acho é que, assim, ele é um pedido que realmente é contando uma história. E o que fez ele viralizar, na minha opinião, não é o tamanho, a magnitude, são todas as micro-histórias que tem ali dentro. Tem a história da fé, tem a história na mãe da adolescência, tem a história de eu pedindo para Caio a mão da Ana em casamento, tem a história do bilhete, tem a história do apartamento, tem um monte de história que faz as pessoas se conectarem e voltarem a acreditar no amor, voltarem a acreditar. Isso foi uma coisa que a gente escutou muito e foi, inclusive, aí que foi plantada a primeira sementinha no Para Dois Serem Um. Eu emocionei aqui, né? É linda a história. E esse pedido, ele teve, assim, 20 milhões de views, numa época que nem era comum viralizar. Não, então, não era uma época que as pessoas faziam coisa pra lacrar, né? Não, Assim, isso foi em 2020. Tava começando esse rolê, né? Com muita verdade, muita autenticidade, Sim. assim. E aí, logo, pouco depois do a gente... lado do casamento. Pouco depois a gente... O vídeo saiu em dezembro, a gente casou em abril. Pouco depois a gente casou e então o vídeo do nosso casamento viralizou também, porque as pessoas lembravam, olha, o casal do pedido, é o moço bonito e a moça bonita, porque isso viralizou também, era o moço bonito e a moça bonita. E além disso, o nosso casamento, que também foi feito pelos meninos da agência Y, foi a cereja do bolo desse reencontro com a fé.
né? Porque no nosso Deus casamento- resolveu aparecer lá e dar um show pra todo mundo, né? Mas eu não sei, gente, eu falei. se dá tempo de contar. Não, dá tempo. Não tem Pelo como terminar amor esse de Deus. episódio, Como Thiaga. é que Eu não sei faz? como é que a gente vai fazer, não, mas eu conto. Então tá. Então, assim, a gente teve o pedido, a nossa vida deu uma chacoalhada no sentido desse boom de um tanto de gente que mandou mensagem. Eu lembro que eu trabalhava. trabalhava com o quê? Eu trabalhava na Fiat. Ah, Eu sou administrador de empresa, trabalhava na Fiat e eu lembro que trabalhava no setor de compras, né? E muito homem, tudo. E eu sou brincalhão pra caramba, meus amigos todos brincalhão. Saiu o vídeo, eu falei, eu não vou ter coragem de assistir esse vídeo aqui no trabalho. E aí eu olhava pro lado, meus amigos da zoeira chorando. Aí eu falei assim, caramba, Deu ficou certo. massa. E aí os caras começavam a mandar, Vinícius, 200 mil views. Vinícius, 1 milhão. Eu falei, gente, deixa eu chegar em casa pra ver esse vídeo. Porque eu sabia que eu ia derreter, né? Eu sabia que eu ia derreter. Então, assim, foi muito massa. E isso também aproximou alguns outros anjos para fazer o casamento acontecer. Porque pessoas que estavam perto da gente, mas não sabiam do momento que a gente estava passando, foram ajudar no casamento. Então, do vestido, a pessoa do bolo, a pessoa... A gente ganhou várias coisas no nosso casamento, porque seria bom para os fornecedores, que a gente estava super em alta, né? Mas a gente ganhou muitos presentes assim que você via que era do coração. Tem uma Eu história quero fazer muito, parte dessa história. tem uma história linda do meu vestido de noiva, porque na época assim, a gente realmente decidiu economizar no casamento e fazer o apartamento. Então eu fui na Savassi um dia e estava na época do dezembro, Réveillon, e eu comprei um vestido de 300 e poucos reais numa loja linda. E falei, vou casar com esse vestido. E para mim ele estava lindo, assim. Lindo, maravilhoso. Era um vestido de princesa, assim. Tenho ele até hoje. E ele ia ser meu vestido de casamento. Só que minha mãe e meu pai tinham acabado de voltar da Croácia. Minha família é tomista da Croácia. Eles fizeram uma viagem em família para conhecer os parentes, não sei o quê. E minha mãe trouxe uma renda linda de lá. Ela falou assim, ô filha, eu queria que você fizesse seu vestido de casamento com essa renda. E eu fiquei assim, né? Não, mãe, queria muito mesmo, mas eu não quero gastar dinheiro com vestido, porque a gente tem outras prioridades. Ela, não, então não tem problema não, qualquer coisa fica com sua irmã, mas eu queria muito que você, se der, você usa. Ela também não fez nenhuma imposição. E eu fiquei com aquele trem, né? Nossa, tem uma história da minha família, queria tanto usar e tal. E eu sei que tem umas meninas aqui que chama L'Appartement Atelier, e elas têm os vestidos de noiva lindos. Elas me encontraram um dia no evento e elas me perguntando a nossa história, Ana, a gente queria te dar o seu vestido de presente. Que aí eu tinha contado a renda, cara, elas me deram meu vestido de presente, meu vestido de noiva, do dia que eu quis. Eu não quis casar de vestido, eu casei de cropped e saia. E Muito chorava, macha pra e casar de chorava. vestido e eu chorava. Então foram aparecendo anjos, assim, pra ajudar a gente a fazer o casamento. E Mas no aí- dia do casamento é que aconteceu uma mágica. É o que também. acontece, o casamento, como a gente não tinha dinheiro, a gente falou assim, vamos fazer um lugar que eu não pago. Já é um bom começo. Fomos pro sítio dos meus pais. Só que o sítio dos meus pais, ele tem uma característica que ele tinha espaço para 0 pessoas cobertas. Então todo mundo ia ficar no tempo. Só que a gente falou, abril, nunca choveu. Lá, o sítio é no Ville Delax ali, aquela região do Jardim Canadá ali. Lá nunca choveu e tal. Fazia 60 anos que não chovia essa época. Eu, meu pai e o pai da Ana construímos o altar. Era nesse nível, gente. Era assim, de fazer o próprio altar, porque vou pagar por altar, não tem Gente, jeito não. legal demais. Legal demais. Não, e mobilizando a família inteira, vocês Exato. não têm noção. Todo mundo trabalhou. Não, foi muito amor envolvido, assim. E aí a gente ficou lá no altar, horário do casamento. Ferrou. Era um sol na cara e dava sombra em metade do corpo. A gente sabia que as fotos iam sair meio a meio. Falou assim, ferrou, temos que fazer uma cobertura pro sol. Aí compramos eucalipto de 16 metros. Compramos centenas de metros de tecido. Aí o pai da Ana, que é super minucioso, costurava um por um. Fizemos um voal de tecido, assim, ó, como se fosse... Era meio que umas traves com varal. Você olha e você fala assim, nossa, quem foi o decorador disso aqui? 2 doidos com a família mais doida ainda. E porque a gente tinha certeza que não ia ter chuva. Uma semana antes do casamento, eu tirei férias pra gente organizar o final do casamento. A gente foi começar a preparar tudo. Veio uma frente fria da casa do cacete e começou a ter tempestade em Belo Horizonte. E aí eu entro dentro do quarto e a Ana tá desabando de chorar. E aí lascou, porque ela normalmente é o trem fora da parada, né? E aí a Ana começou a chorar e tal. E aí eu primeiro abracei ela, acolhi nela, falei, amor, o que foi que você tá chorando e tal? Ela falou assim, amor, eu nunca duvido da minha fé. A gente nunca pede para não chover. A gente pediu para Deus fazer o que é melhor pra gente e deixar as pessoas que a gente ama confortáveis e tal. Aí a Ana falou assim, mas por que tudo para mim, antes de dar certo, tem que dar errado, né? Eu falei, pô, pergunta difícil pra uma hora dessa, né? Aí, como sempre, eu faço uma piada, né? Pra poder dar uma quebrada. Depois eu falei, não, amor, fica tranquilo. Pensa só, tem gente que dá tudo errado e no final dá errado. Você dá tudo errado e no final dá certo. Já estamos em vantagem. Só que eu falei com ela, amor, tudo tem um propósito, né?
isso vai ser para nos aproximar mais, para nos tornar mais fortes, mais unidos. E vai dar certo, porque a gente é um casal iluminado. E falei isso com ela. Grava essa frase, a gente é um casal iluminado. A Ana apagou, né? Até pouco tempo atrás eu tinha um moletom com rímel aqui. A Ana apagou. E aí, a minha cabeça foi entrar milhão. E eu fui conversar com Deus, né, velho? Eu falei assim, cara, e agora? E aí eu comecei a conversar e eu comecei a reavaliar, inclusive, a minha fé. Porque eu tava tendo uma fé um pouco fake. Condicionada. Eu tinha fé, mas eu tinha um paraquedas, 2, 3 planos B. Os Eu não planos B. entregava de verdade. E aí, nesse dia, eu fiz um compromisso. E eu falei assim, Deus, ó, amanhã de manhã a Ana vai maquiar, porque era o combinado. A gente pegou a casa de um amigo meu, quando a Ana vai maquiar. E eu vou montar o casamento. E eu vou fazer o que eu aprendi com a Ana. O meu melhor. Mas eu não vou nem olhar pro céu, quero nem saber se vai chover ou não. Eu vou fazer minha parte. E o resto tá com você. E aí, acordei. A Ana parecendo que tinha sido picada por um enxão de marimbondo na cara, com a cara inchada de tanto chorar. O olho dessa altura, gente. Falei, É. nossa, não vai ter maquiagem que vai esconder Foi- esse olho dessa altura. Foi maquiar. E eu fui montar o casamento. Na hora, algumas pessoas inconvenientes perguntando, vai ter casamento? O que vocês vão fazer? E eu comecei a apelar. Falei assim, velho, eu vou casar com chuva, sem chuva, você faz o que quiser, velho. Tipo, só para de me ligar. E aí, beleza, tomei meu banho, coloquei minha roupa, fiz 2 fotos na velocidade da luz lá. E aí começou a chegar as pessoas pro casamento. Era agasalho e cachecol amarrado no pescoço, e pullover. Mês de abril, gente, E todo vocês têm mundo, noção? todo No mundo frio. tremendo, e chuviscando, e o tempo feio pra cacete e tal. E aí, beleza, uma hora, ó, vamos começar a cerimônia. A gente casou no religioso na semana anterior. Esse casamento era do nosso jeito, então não tinha regra. A gente ia fazer do nosso jeito. A gente ia botar a música na ordem que a gente quiser, quantidade do trem. Não tem regra, esse é nosso. E aí, no nosso casamento, os padrinhos entravam primeiros. Afinal, eles faziam parte da celebração, partes faziam parte da banda, eles tinham que estar lá para poder Cheguei receber lá a gente. primeiro. Aí, na hora que os padrinhos começaram a entrar, eu comecei a ficar emocionado. Porque, assim, o tempo continuava apocalíptico. Mas eu tinha a sensação de que a cerimônia ia dar. Talvez não ia dar para o coquetel, para a festinha depois, mas a cerimônia ia dar. E aí eu comecei a ficar emocionado. E eu, obviamente, exausto. Fisicamente, eu devia estar assim... Física e mentalmente, né? Tudo, um caco. E aí- eu tava lá maquiando e com minha mãe, algumas pessoas e tal, e as pessoas olhavam pra mim com dó. Tipo assim, você via aquele olhar. E eu tava assim, gente, eu tava plena. Tipo assim, como se eu já tivesse um combinado com Deus. Eu falei, ih, gente, vai dar tudo certo, daqui a pouco o céu abre aí. E o povo, assim, todo mundo tenso, sabe? Todo mundo muito tenso. E meu pai foi me buscar, né, pra me levar. E detalhe, eu pedi o meu sogro para não vender o Jeep que ele tinha, que foi onde eu deixei o bilhete no carro pro Vini. Eu falei, sogro, pelo amor de Deus, só vende esse carro depois que a gente casar, que eu preciso entrar nesse carro. E meu pai me levou nesse carro. E aí, tipo assim, a gente teve 12 páginas, sabe? Eram uns números, tipo, de um monte de criança vestida igual a mim. E aquilo foi me distraindo. E é engraçado que a gente tava separado, mas eu tinha assumido a mesma postura. Eu tava lá e o povo chegava. E aí eu falei, fica tranquilo, tá marcado, já já o sol abre e tal, não sei o quê. Tentando levar para esse lado. Na hora que foi para entrar, entrou os padrinhos, eu comecei a emocionar. E eu com minha mãe aqui, né? E eu comecei a emocionar muito. E eu segurando. Nossa, segura. Rapaz, você vai chorar, não. A mãe, pode chorar. Eu falei, não, mãe, não tem nada de chorar, não. Tá tudo tranquilo. Segurei a onda, entrei. Aí passa um pouquinho. Óbvio, a Ana vai entrar, né? Aí eu olho pro lado, o Caio tá chorando, eu tô chorando, ela tá chorando, aí tá todo mundo chorando. Desabamos de chorar, beleza. A Ana entrou, vamos começar a cerimônia. E aí era o meu melhor amigo, junto com a prima da Ana, que é uma das melhores amigas dela. Começou a cerimônia, eu entrei em estado alfa. Eu não via mais nada, porque eu bloqueei tudo. Eu começava a olhar para as pessoas assim, eu falo assim, aconteceu, né? Deu certo, algo deu certo e tal. E aquele tempo, parecia que estava na Escócia, assim, aquele tempo cinza e tal. E aí, um belo hora, rolou um silêncio. Aí eu olho pro lado, tem um microfone para mim, né? Aí eu lembrei, a gente tinha combinado de escrever os próprios votos. E a gente falou, vamos escrever mais na época para ficar com a emoção à flor da pele. Se eu tava de pendurado no eucalipto botando tecido, eu escrevi bosta nenhuma. Não, Vini não tinha escrito Não nada. tinha. E eu psicografei na hora que eu tava maquiando, qualquer coisa lá, e levei. E nessa hora, né? Tem nada de damas primeiro. Ela olhou pra mim e falou, Falei, você se você vira. começa. Falei, então tá ótimo. E aí, na hora que eu peguei o microfone, aí eu desabei, né? O que eu vou falar pra vocês são 10 palavras, mas eu demorei provavelmente uns 5 minutos pra falar, porque eu chorava compulsivamente.
E eu falo com ela, amor, tipo, todo mundo fala que eu apareci na sua vida, né, pelo ter parado o carro ali, mas foi você que apareceu na minha vida. Mudou tudo, mudou meus sonhos, meus planos. E, pera que eu nunca consegui falar essa frase sem dar uma travada. Você lembra ontem, quando a gente estava chorando e rezando, pedindo para dar certo? Eu te falei, a gente é um casal iluminado. Exatamente nesse momento, o céu se abre, vem um holofote na nossa cara, parecendo um holofote mesmo. De sol, assim, ó. Todo mundo começa a gritar, eu olho para aquilo e falo assim, não, tá de sacanagem. Né? Gente, assim, quando a gente tem um post, assim, vocês vão ver o vídeo. O céu tava preto, cinza, assim. Onde filma, tava completamente cinza. Quando o Vini começou a falar, você já vê o céu abrindo. Mas na hora que ele falou assim, eu te falei, a gente é um casal iluminado, fez assim, ó, vraf, na nossa cara, um sol, do nada. E era só na nossa cara. E os convidados começaram a gritar. Os convidados começaram a gritar. Meu Deus, o milagre, o sol, não sei o quê. Porque foi muito bonito mesmo, assim, sabe? E eu brinco que nesse dia eu aprendi duas coisas. Tanto que Deus realmente me ama, né? E o que eu não sei fazer cobertura pro sol. Porque assim, eu botei a cobertura pro sol, ele passou as nuvens, o céu se abriu e passou pela cobertura do sol e brilhou na nossa cara numa intensidade absurda. Tanto é que é uma gritaria, a gente olha pro sol. Eu só entrego o microfone pra Ana e falo assim, filha, agora daqui pra frente é com você. Eu já fiz minha parte. E aí, a gente fez uma cerimônia super simples, né? Foi um coquetel de 3 horas, que era o que a gente podia pagar. Depois... É que tem um detalhe, que Deus não parou por aí, né? Deus gosta de caprichar nas coisas. A gente teve esse momento no nosso casamento, e aí foi chegando no final da cerimônia, eu tava igual o time ruim quando faz um gol, que você fala assim, apita, juiz, eu só quero que acabe, porque deu certo, eu queria que acabasse. E aí foi chegando no final da cerimônia, os padrinhos, agora eu queria chamar aqui as irmãs do Vini e a irmã da Ana, que eles querem fazer uma surpresa para vocês. A gente falou assim, então tá bom. Aí elas foram no lugar lá dos celebrantes, elas estavam com os cartazes iguais os que eu usei no pedido de casamento. Eu falei, o que essas meninas estão fazendo com esses cartazes? E aí a banda, que era um casal de primos dela, com 2 amigos nossos, eles começaram a tocar uma música, elas iam passando pela letra. E era uma música que a gente olhava e parecia um repente, porque ela ia narrando o que acabou de acontecer do céu se abrir. A música, gente, parecia uma música profética. A música narrava o que tinha acabado de acontecer. Então, a gente estava meio inebriado, a gente não entendia nada. Gente, que música é essa que a gente não conhece, que acabou de narrar que o céu se abriu? Como assim? E aí, nossas irmãs assim, seus sons, foi eles que fizeram a música para vocês. Só que, cara, o negócio tinha acabado de acontecer. Eles fizeram uma música que contava o que tinha acabado de acontecer. A música, o refrão dela fala, moça bonita, sonho da vida, menina linda me viu, seguiu seu coração. E o céu se abriu. Cara, eu arrepio toda vez. Então, assim, muitas coisas a gente fala aqui na nossa vida foram milagres, assim, que foram acontecendo, de coisas muito de Deus. E depois, tinha tudo para chover, assim, horrores, assim. E depois disso, o céu se abriu e até o coquetel tudo acabar foi céu estrelado, né? Assim. Até no outro dia, também sol. E foi isso tudo. E a gente escutou coisas muito lindas, né? Amigos ateus chamando a gente, falando assim, você deu uma complicada agora aqui para eu ter que explicar esse negócio. Pessoas, até hoje, né, quando a gente encontra, fala assim, cara, eu toda hora conto do casamento de vocês, eu relembro do casamento de vocês, porque o sincronismo e esse capricho de Deus de... No detalhe. Peraí, liga o interruptor, iluminado, pum, acendeu. Sabe, na hora de falar assim, tá bom, toma a música agora para te contar que estava tudo planejado, que já estava disponível isso no mundo. Foi muito especial e realmente muitas pessoas nos trazem isso até hoje, assim, né? Então, e esses 2 viralizando, né, na época, as pessoas assistindo isso, foi o que eu falei, foi a sementinha do Para Dois, que começou a muitos casais nos acessar e falar assim, como é que foi você encontrar um cara? Como é que foi para você fazer sua família aceitar o filho da sua namorada? E a gente começou a ajudar os casais e viu daí um propósito para essa presente que Deus nos deu, que foi essa união. Deus nos deu esse presente, que é ter uma vida, só que agora leva essa missão de compartilhar para inspirar outras pessoas. Sabe? Nossa, que lindo! É só isso tudo. Eu tô aqui, assim, eu já chorei, já arrepiei, já tô em choque. Mas, gente, a fé é a coisa mais bonita que existe. Assim, pra mim, é a coisa mais bonita que existe. E eu já vivenciei, assim, não foi desse jeito, mas a minha irmã, rapidinho aqui pra vocês, claro. A minha irmã casou em Caraíva. E minha irmã casou em maio. E todo mundo falava pra minha irmã, Caraíva, maio chove. Você tá preparada? E assim, casamento sem nem... Não tinha chance de fazer casamento coberto.
E aí, a gente chegou lá na quarta-feira, quarta chuva. Assim, vou resumir muito, tá? Quarta chuva, quinta chuva, sexta chuva. E eu e minha irmã, a gente tem uma fé também, assim, muito grande. A gente tem uma conexão, assim, muito forte, assim. Eu e minha irmã, a gente sabe o que uma tá sentindo só de olhar. E a gente tem uma conexão muito forte. Aí a gente tinha um mantra que a gente só ficava assim. Desde quarta. Tá combinado. Com Deus. Tá combinado. Não precisa se preocupar. E minha irmã, ela curtiu. A gente fez festa antes. Ela curtiu. E, assim, ela participava de festa chovendo. Aí, toda hora que a gente se olhava, assim, na festa, a gente... Tá combinado com Deus. Não tem problema. Gente, no dia do casamento dela, só que foi no dia. O casamento dela era, tipo, acho que era 3 horas da tarde. Eu acordei, eu quase nunca não dormi na noite, e eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, eu lembro que o Luca, meu filho, tinha 1 ano, a primeira coisa que eu fiz foi empurrar a janela, porque eu queria ver. Na hora que eu fiz assim, eu abri. Nenhuma nuvem no céu. Aí eu lembro que eu fui, era o dia dela, assim, eu fui correndo, a gente tava numa pousada que eram vários bangalôs, assim, de frente pra praia. Eu corri, assim, fiz assim, corremos, chamamos toda a nossa família. Aí a gente, tá vendo? Olha só, tava combinado, Deus, tá combinado. A gente começou a gritar, colocamos música alta e tal, e fomos pro mar. E assim, e vivenciando a fé mesmo, celebrando a fé, porque a gente tinha certeza que não ia dar errado, sabe? Assim, só que é certeza mesmo. É certeza chovendo, caindo o mundo e lá em Caraíva, que assim, chove não melhora tanto não. E tivemos certeza, e assim, essa história de vocês me fez vivenciar relembrar de novo essa história do casamento da minha irmã, que foi, assim, especial também. Ai, Thiago, gente. eu tô assim, que a gente, igual eu falei, a gente prepara um roteiro aqui, e depois as coisas acontecem, né? Eu acho que a gente está falando aqui sobre fé, assim, e até porque o nosso tempo já está acabando, né? E será, Ana, porque eu acho que era tão legal também as pessoas entendem, se você pode contar, porque foi uma história que emocionou muito a mim, a Bruna, quando a gente teve aqui antes, e você nos contou também. Como que foi a sua história, a visão que você teve, que agora vocês estão com tudo no Para Dois Serem Um, né? A gente queria falar tanta coisa aqui, perguntar para você sobre relacionamento, para a gente poder também levar. Mas a história de vocês é incrível, né? Não, A história é longa, né, gente? Não, Porque tem muitos detalhes. Mas sabe o que eu achei legal? A história de vocês, ela fala por si só. Exatamente. Não precisa da gente ficar perguntando e intervindo. A história, ela é tão certinha que não precisa de intervir. Tudo que vocês tinham que trazer com a história, ela já traz na narrativa de vocês. Então, foi isso, né? Qualquer coisa a gente marca outro episódio para contar as milhões de histórias que tem. E aí tudo se encaixa, né? Porque aí tudo vai costurando. E aí a gente entende o poder desse lugar aqui. Porque, né? Porque tem essa história por trás, que tem vocês por trás, tem Deus por trás. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente precisa de falar sobre isso, né? Sobre fé, sobre intuição, sobre entrega, sobre colocar amor. E vocês materializam muito isso e com resultado, né? Sim, o resultado é importante. Né, exatamente, né? Uma empresa nasce para dar resultado, enfim. Mas não, a gente não vive de luz. Não, e a gente quer viver bem, viver com prosperidade, com abundância, né? Então é legal a gente falar isso também. Mas, e com então, muito trabalho, né? Conta. Mas eu queria muito que você pudesse contar, Ana, essa história do Para Dois Serem Um, porque é um testemunho também muito forte, né? E de muita fé e muito incrível, assim. Eu vou resumir, que também é uma história cheia de detalhes e tal, senão a gente foi aqui o dia inteiro. Eu gosto de falar demais. Desculpa. Eu gosto de falar demais. Ano passado, assim, 2021, 2022 foram anos incríveis para a gente, assim, que a gente teve um reconhecimento, assim, no mercado muito grande. Então, a gente foi chamado para milhões de coisas. Dá palestra até em Dubai, dá palestra não sei onde, viajando, muita coisa, assim, acontecendo, mas no final do ano eu estava me sentindo vazia, sabe, assim, estava meio perdida, estava fazendo coisas que eu achava que não era onde eu tinha que estar como missão. A gente, até pouco tempo, a gente ainda tem esses cursos, né? A gente tem um curso que ensina pessoas a se tornarem marcas com alma, ensina empresas a se tornarem marcas com alma. Tinha uma mentoria, uma imersão de encantamento de clientes, que é o nosso forte, assim, é posicionamento de marca e encantamento de cliente. Só que, apesar de amar isso tudo, eu comecei a sentir que eu não estava no meu lugar de missão. E, como eu sou muito intuitiva, muito conectada, isso me machucava, sabe? Era como se eu não... era como, sei lá, se eu estivesse me ferindo princípios, assim. E aí eu fiquei muito mexida com isso ano passado, e aí teve a oportunidade de ir para um curso só de mulheres, que era um curso para um encontro... Não dá para contar os detalhes, porque já acabou o tempo. Eu acho que a gente pode fazer parte 1 e parte 2. Não.
vai ter que Thiaga, ser. Pelo amor de Vai- Deus, não. tem que ter, né? Claro, não, vai ter Não, que mas ser. é só porque Senão o assim- Vini quer contar os detalhes Não, sólidos, divide não dá esse. tempo. Não, não vai brigar não, comigo, não não. tem como, não. É só porque assim, não é que tem oportunidade, eu te dei um presente, pô. Pô, não me deixa- desvaloriza, não. Amor, ele me corta um monte de vezes, ele não espera eu contar, eu vou contar, calma. Tá ansioso. E aí, teve a oportunidade de fazer esse curso, que era um curso para mulheres se reencontrarem reencontrar a sua identidade, e se aproximarem de Deus e reencontrar a essência. E era um curso muito caro para o momento que a gente estava aqui, do mundo mágico e tal. E eu decidi que eu não ia fazer. Passou um tempo, quando estava quase chegando perto do curso, o Vini, aquilo que a gente contou lá no início, o Vini virou para mim e falou assim: Mo, eu quero que você vai fazer esse curso. Meu coração está pedindo para te dar de presente, mesmo as nossas finanças, dinheiro sendo tudo junto. Ele falou: eu quero que você vá, eu quero te dar de presente, porque quando você está bem, nossa empresa está bem, todo o resto fica bem, todo o entorno fica bem, porque você é a essência disso tudo. Eu falei: então tá, amor, então eu vou. Quando eu cheguei lá, era um negócio surreal de legal, assim, só que a crença de merecimento batia muito forte. Eu falava assim: ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Um negócio caro desse. Se fosse uma viagem em família, para pagar intercâmbio do meu filho, maravilhoso. Mas era só para mim. Eu comecei a me sentir mal, me culpar de estar lá, um negócio caro. Eu, caramba. E eram 3 ou 4 dias e eu, assim, estava achando tudo maravilhoso, mas até então parecia sei lá, um encontro de amigas na praia, sabe? Eu não entendi o que eu estava fazendo lá. Só que eu estava em oração o tempo inteiro. Assim, eu falei: gente, eu estou aqui para me reconectar com Deus. Então, deixa eu conversar com Deus. E o tempo todo, nesses 3 dias, eu pedia. A minha oração era: meu Deus, me aproxima da minha essência, me ajuda a reencontrar meu caminho, me conta, me dá uma resposta. O que eu vim fazer nesse mundo? O que é para eu fazer? Qual que é meu próximo passo? Porque o Senhor está vendo a minha angústia e eu não quero ficar assim. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas, mas eu gosto de me sentir na minha pele, sabe? E aí, não vinha, as respostas não vinham, eu já super ansiosa. Ai, meu Deus, será que a gente pagou isso tudo para nada? E esse curso foi da Camila Vieira, vou dar os créditos, porque, né, foi algo que mudou muito minha vida. E no primeiro dia, Nath, ela falou uma coisa que me marcou muito, assim, ela falou assim: não tenham pressa em receber, todo mundo vai sair daqui transformado. Lembra que Jesus ressuscitou só no 3º dia, e eram 3 dias de curso. Então, não tenham pressa de receber, todo mundo vai sair transformado. Eu, né, fiquei com aquilo para mim. E aí, minha filha, a minha visão veio só no 3º dia. Né? Eu fiquei o tempo inteiro buscando e nada. E aí foi muito bonito, porque foi um momento de muita oração, tinha todo um clima, assim, tinha uma luz bonita, uma música linda e tal. E eu comecei a ficar muito emocionada com a música e tal, e muito conectada, assim, eu e fazendo a oração, e o meu pedido era sempre esse, desde o primeiro dia. E aí, quando eu abro os olhos, tinha uma pastora cantando, e uma pastora cantava muito lindo, assim, era uma voz de anjo. Quando eu estava de olho fechado, eu estava achando que era som mecânico. E era uma pastora que eu nunca tinha visto, ela é super famosa, assim, eu nunca tinha visto ela cantando uma música linda. E eu comecei a olhar para ela assim, e aí começou a aparecer uma imagem de Jesus através dela para mim. E a crença de merecimento é tão forte que eu achei que eu estava ficando doida, não, o que está acontecendo? Não é para mim. E eu achei que, sei lá, que era alguma coisa da pastora, que ela devia ter uma cruz muito grande que ela carregava, por isso que a Jesus estava aparecendo nela. Só que aquilo não sumia, a imagem não sumia. E eu comecei a achar que eu estava ficando doida, porque eu já estava chorando muito, a gente já fica inebriada, né, com tanto conteúdo, tanta coisa. E eu comecei a achar que eu estava ficando doida. Mas aí, uma hora, me caiu uma ficha que eu falei assim: Senhor, Jesus é o Senhor que está falando comigo? Então peraí, eu estou aqui, pode falar, manda todas as minhas respostas que eu estou precisando, não sei o quê. E assim, a imagem não sumia. Então eu aceitei que Jesus estava querendo falar comigo de alguma forma. E eu gosto de explicar, porque assim, não é uma imagem carne e osso, né, como eu estou vendo vocês aqui, mas era uma imagem, eu não sei, não é um espírito também, mas era uma imagem que, sei lá, parecia sabe assim, uma tela de LED, mas era uma imagem perfeita de Jesus, assim. E eu olhando, e aí eu comecei a conversar com ele em voz alta. Então, como estava todo mundo rezando, orando, cantando, não sei o quê, eu perdi a vergonha, assim, total, ninguém está olhando para mim. Comecei a conversar com ele e perguntar. E aí, perguntando da minha missão e tal, não sei o quê, veio uma voz, assim, que não é uma voz audível, é uma voz de consciência, falando assim, veio assim: para 2 serem 1. E na hora que falou aquilo, eu comecei a tremer, mas eu tremia, mas eu chorava. E aí as pessoas falam, quando eu escutava pessoas falando assim, de você sentir a presença do Espírito Santo, eu entendi o que era. Porque meu corpo tremia de uma forma e eu chorava de uma forma tão compulsiva que a lágrima pulava assim do olho sem eu fazer o mínimo de esforço. E eu senti e assim, meu corpo todo
parecia um rio, assim, sabe? Era uma energia circulando, assim. E eu, como assim, Jesus? O que é isso para 2 serem um? Tem 3 anos que a gente... Eu assim, acho que é importante contar essa parte. então... Eu falava, e eu batendo boca com Jesus, né? Assim, tem 3 anos que a gente não fala do Para 2 Serem Um, porque isso foi em 2022, final de 2022, e o Para 2 Serem Um a gente criou em 2019, né? Dessa coisa da gente gostar muito de falar de relacionamento, da gente ser um casal iluminado e tal, e as pessoas pedindo e tal, pra gente dar dicas sobre isso, a gente criou o Para 2 Serem Um como um hobby. Só que como veio a pandemia logo em seguida, a nossa empresa de joias começou a crescer, era o que estava dando dinheiro, era o que estava dando foco, e a gente com conta para pagar, né, empresário e tal, não queria demitir ninguém. Eu falei, gente, vamos focar no que está crescendo, né? E a gente abandonou o Para 2 Serem Um. Acabou, porque até então era um hobby, ia virar um produto digital, a nossa ideia era essa, virar um curso, uma mentoria, alguma coisa, mas até então era só um hobby. A gente abandonou, então a gente não falou do Para 2 Serem Um nunca mais. Acabou, morreu. E quando eu escutei isso Para 2 Serem Um, eu fiquei batendo boca por isso. Falei, como assim? Tem 3 anos que a gente não fala disso. O que é isso? E aí eu comecei a pedir sinais. Porque eu falei, tem nossos alunos, empreendedores, o que nós vamos fazer com isso? Como assim? E, gente, eu falo que não é que eu sou fraca na minha fé, mas é porque eu queria fazer a coisa certa. Então, eu comecei a pedir sinais o tempo todo. Eu dei trabalho para Deus. De tanto sinal que eu pedi. Eu pedi sinal do número 2. E aí foram aparecendo vários sinais. E eu pedia sinais, na Bíblia fala, né, que a gente tem que ser específico no que a gente quer. Então eu pedia sinais claros. E o sinal aparecia. E aparecia através da pastora cantando, no meu celular, nas coisas no ambiente. Eram sinais muito... Eu tenho, para não contar, no nosso podcast Para 2, eu tenho essa história completa, com detalhes, mostro a foto dos sinais, tudo. Quem quiser vai lá ver, porque vale a pena. E aí eu me convenci de que realmente era o Para 2 Serem Um. E a voz não parava de falar. Para 2 Serem Um, Para 2 Serem Um. Meu Deus, como é que eu vou chegar e falar isso pro meu marido, né? E aí eu aceitei que era isso. O último sinal é o mais lindo, que no final a pastora, que Jesus apareceu através dela, se materializou no aeroporto, assim. Eu queria muito falar com ela, mas ela já tinha ido embora. No outro dia ela brota no aeroporto, eu pude falar com ela e tal. É linda essa história, completa, assim. E aí eu cheguei em casa, né, da viagem, assim, completamente emocionada. Falei com o Vini, a gente precisa conversar, tem que te contar o que aconteceu. E aí eu fui contar para ele. E aí uma grande loucura, né, porque no meio de uma obra gigante que a gente estava fazendo e muita coisa acontecendo, investindo muito dinheiro. E eu viro para ele e falo assim, eu entendi que Deus pediu para a gente retomar o Para 2 Serem Um, mas para isso a gente não tem como mais ter foco em mentoria, cursos para empreendedores, porque precisamos focar no que... Preciso ser obediente. Foi uma ordem quase, assim. Foi tipo, sabe? Era literalmente cortar algo que era extremamente certo e garantido, que é mentoria, curso livre, para mergulhar no desconhecido. Então, assim, é você parar de ter certa entrada e mergulhar num negócio que é tipo assim, não era que assim, não, então nós vamos fazer no Para 2 e aí nós vamos fazendo... Não, a gente não sabia o que fazer. A gente vamos mergulhar no Para 2, mas... E isso demorou um pouco a cair a ficha do que a gente ia fazer. Isso foi em setembro do ano passado, porque era muita informação e nossa vida estava acontecendo muita coisa. Então, eu fui deixando digerir aos poucos, assim, fazendo os downloads do que era para a gente fazer e tal. E claro que deu muito medo, porque a gente abriu mão de 40% do faturamento da empresa. E isso é muita coisa. Nossa. E ainda mais na fase que a gente está, né, de fazer esse mundo mágico que vocês estão vendo aqui, que não é uma coisa barata, um mega investimento. E a gente foi na fé mesmo, assim, na fé e na coragem. Deu muito medo, muito. E um dia o Vini falou para mim assim, bora fazer. Depois da gente pensar muito, ele falou assim, bora, porque a gente escuta amigo, escuta mentor, escuta não sei quem. E você não vai escutar Jesus? E eu achei muito bonito, porque ele falou assim, eu não tive a visão. Então, para mim, é difícil entender. Só que também já estava acostumado comigo. Sempre tinha umas intuições, umas bruxarias, uns negócios. Ele falou, mas eu confio que você realmente viu, você não ia tirar isso do nada. Então, vamos embora. E a gente foi com medo, na coragem, e é tão bonito, foi tão bonito esse processo. Indo, né? Estamos indo. Vocês Estamos indo. No processo. Foi um dos processos mais bonitos da nossa vida, eu acho, mais marcantes, porque com toda a dificuldade financeira, que graças a Deus, né, não pode nem falar isso, mas assim, eu falo devido ao investimento que a gente está fazendo aqui, que não tinha como parar, nada faltou. Sabe, nada faltou. Só um parênteses, assim, quanto maior, vocês que trabalham com muitas empresas sabem disso, quanto maior a máquina vai ficando,
menor é o tamanho da coisa que pode derrubar tudo. Porque você tá sozinho em casa trabalhando um dia sem faturamento, um dia sem faturamento. Você tem uma estrutura dessa, um dia sem faturamento, é lascar. Então, tipo assim, foram muitos meses, assim, da gente pegar das nossas reservas pessoais, da gente vender coisas, da gente não saber se a conta ia fechar. E essa responsabilidade fica muito comigo. Então, assim, foi muito pesado, essa parte, essa época. Só que eu sei que vai ter gente para escutar esse podcast e vai pegar um conselho e vai levar pra vida. Porque viu a gente falando, achou que a gente tem autoridade no assunto e tal. Legal. Só que aí você escuta Jesus falando direto com você e você vai negar. Você tem que ser doido, bicho. E aí, o bonito desse processo, que foi um processo recente, né, gente? A gente está falando do início desse ano, de 2023. Que a gente nunca passou por uma fase tão difícil e a gente nunca ficou tão unido. Olha isso. Sabe? Foi a fase que a gente ficou mais unido, que a gente menos brigou, assim, e tinha tudo, porque a parte financeira mexe muito com qualquer relacionamento, Com certeza. né? E com a empresa também, com o sócio. Então, tinha tudo para ser uma merda de fase e a gente tá tirando de letra, assim, sabe? E graças a Deus tá terminando pra gente dar uma respirada. E é engraçado que a gente ainda não sabe o que vai ser o Para 2 Sem 1. Se vai ser um curso, uma mentoria, não sei. Mas a gente tá... Sabe quando vocês falam assim, não importa, eu tô no caminho e uma hora Deus vai me contar o que é para fazer? E a gente tá bem nesse momento, assim, sabe? É aquilo que a Lúcia, que a gente estava falando daquela frase, né? Da Lúcia Helena Galvão, da né? Lúcia Que eu Helena adoro. Galvão, que é quando você está alinhada, né? É assim, quando você está alinhado ao seu sentido de vida, a natureza A patrocina natureza seus provém, sonhos. é. E é bem isso que está Não, acontecendo com a repete, gente. porque... É o Repete. corte, é o nosso corte. É o corte. É uma frase da Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa que eu admiro muito. Ela fala assim, quando você Maravilhosa. caminha alinhado ao seu sentido de vida, a natureza patrocina seus sonhos. E isso eu vi num curso que eu fiz dela há muitos anos, eu carrego isso comigo sempre, porque isso está acontecendo com a gente. Agora, final de obra, começou a aparecer um monte de parceiro, um monte de anjo, querendo participar, querendo ajudar, querendo fazer, querendo patrocinar, sabe? Então, patrocina literalmente os nossos sonhos. Maravilhoso. Esse é o segredo, essa é a história da nossa vida. Se você for olhar pedidos, se você for olhar casamento, se você for olhar todos os projetos que a gente fez, quando a gente está em contato com realmente nosso coração e onde a gente está indo, quando a gente está junto e a gente mergulha naquilo, não faz o menor sentido, mas dá certo. Aparece anjo de tudo quanto é quanto. Aí do tipo, o mês que você fala assim, esse mês não vai fechar. Aí aparece um cliente, do nada, e compra um mês. Você fala assim, o que é isso que apareceu esse cara e comprou um mês de faturamento? Aí você fala assim, aconteceu. E é por isso que a gente cada vez mais mergulha. Porque lá... Não tem como eu não estar seguro se é num plano de Deus, né? Então tá tudo certo. E vocês estão diretamente ligados ao mágico, né? E quando eu falo de mágico, é a Deus, as coisas que a gente acredita porque está dentro da gente. E nada melhor do que estar num lugar que representa tudo isso, né? Isso aqui, gente... É o que a gente fala do ambiente muda tudo, né? O ambiente... Vocês estão nesse ambiente de transformação... E todo dia, na hora que vocês chegam aqui, eu acho que deve dar também, apesar, né, dos desafios que vocês passam todos os dias, na hora que vocês chegam aqui, vocês veem a vida de vocês materializada. Não é? Eu imagino, vocês chegam aqui e falam, olha, isso aqui é a materialização dos nossos sonhos, da nossa fé, da nossa conexão com Deus, da nossa conexão um com o outro. E o Vini falou exatamente essas palavras outro dia, quando a gente, né, ficou mais pronto, assim, depois que botaram as plantas ali, ele chegou e falou assim, nossa, amor, nem acredito que tá virando real, assim, nossa, é o nosso sonho, não sei o quê. E a gente tá sempre muito junto, sabe? Aprendendo junto, tombando junto, levantando junto. E o que eu acho que é engraçado é que quando a gente estava querendo ampliar o negócio e a gente falava, temos que sair de casa e vamos para o escritório, a decisão do Mundo Mais foi justamente o que a gente falou. A gente quer que as pessoas possam viver o que a gente vive e sentir o que a gente sente. Então, elas precisam ver o quanto uma história pode mudar a vida de alguém, o quanto sonhar da forma correta pode fazer com que você consiga realizar isso mais fácil. Então, a gente fez para isso, né? Então, você pega, eu estava falando de sair de um emprego que eu não estava feliz, ficar sentado, derretido num sofá, sabe? E agora, eu chamo isso aqui de escritório. Sabe, eu saio, acordo para trabalhar e eu chego num espaço que você olha e fala assim,
vocês são doidos. Tipo, no papel não fazia o menor sentido, mas quando você entra aqui e você vive um pouquinho disso, você fala, não, faz todo sentido. Então é mágico mesmo pra gente. Hoje eu cheguei aqui no meu terceiro dia aqui num curto espaço de tempo. E hoje, quando eu cheguei, o primeiro sentimento que eu tive foi, uau, eu nunca vou me acostumar com esse lugar. Porque é isso, né? E vocês trazem isso. Gente do céu, e o nosso tempo está mais que estourado, mas aqui, conta pra gente agora esse novo planejamento que vocês estão aí querendo aumentar a família? Então, menina, é uma história bonita também, porque a gente não sabia se a gente queria ter filhos, né? Eu já tenho o Kaká e o Vini, apesar de não ter o filho dele, também não sabia se ele queria ter. Era uma coisa meio assim, vamos deixando, né? Eu sempre falei que não é que eu não queria ter. Assim, eu sempre gosto de separar isso, porque eu falava que eu não ia ter, que era diferente de não querer. Porque eu tinha os desejos de me apaixonar por criança, de ter filho e de tudo mais, só que eu tinha todas as crenças que me falavam, nem tudo que você quer você faz. Tinha os bloqueios, né? E outra coisa, e o estilo de vida, e não sei o quê. E aí essas outras coisas abafavam aquela, e mesmo talvez querendo, eu não ia ter. Né? E eu tinha os bloqueios da mulher moderna, né? Empreendedora, que conquistou tudo e não sei o quê. Ai, meu Deus, agora que Kaká já está intercâmbio, se virando na vida, começar tudo de novo, ter que pausar um momento profissional tão legal e a gente está aceleradíssimo e tal, não sei o quê. Só que Deus faz as coisas muito perfeitas, né? Que justo agora que a gente está mais estável, o mundo mágico ficando pronto, coincidiu com a época que a gente desbloqueou todas essas crenças, que foi no final do ano passado. E a gente passou por uns processos de inteligência emocional bem fortes. Um deles foi o método CIS, que ajudou a quebrar ainda mais os bloqueios. E um belo dia, foi um processo muito individual, não foi nada que a gente combinou. A gente simplesmente virou e falou, não, agora a gente entendeu porque a gente não queria ter filho. Então, vamos ter filho? Vamos. E foi um negócio meio louco, assim, bora, e a gente é sempre muito intenso. Então, eu falei, não, então já vamos ver, né, o que a gente tem que fazer. Não que é pra gente engravidar amanhã, mas já fomos na minha médica para ver, né? Eu tenho 36 anos já e muitos anos depois, 20 anos depois, uma próxima gravidez, é muito espaço de tempo, né? E aí a gente já foi ver o que tinha que fazer e tal. Então, o nosso plano é, se Deus quiser, ainda engravidar esse ano. Ai, maravilhoso. E eu acho tão legal que você fala mesmo disso, assim, Ana, nas suas redes sociais, porque você tem tanta fé e você é tão segura. Eu tenho certeza. Porque tem gente que fala, não, vou falar disso antes, depois que eu tiver. Depois tem gente que não fica 4 meses com o neném na barriga e não pode nem contar, Você sabe que eu recebi muita mensagem falando isso, é doida de contar, vem muita inveja, não sei o quê, aí vai te atrasar, vai atrasar seus planos. Eu falei, gente, meu Deus. Isso não pega em quem tem energia boa, não. Filha, essa urucubaca em mim não pega, não. E eu acho que a gente tem que redefinir também o que é fracasso, né? Porque tanta coisa que a gente já passou na vida e que o resultado não foi exatamente o que a gente planejava e foi sensacional para a nossa vida. Então, as pessoas que tiveram aqui antes, vocês viram um pedacinho disso. A gente está aqui no Mundo Mágico tem 2 anos. E durante muito tempo, ele esteve em obra. E a gente queria que as pessoas estivessem frequentando ele, mesmo assim, a gente criou uma forma da obra ficar bonita, porque a gente tem que aprender que vitória é percorrer o processo, né? E o resultado, ele vai ser uma consequência direta e indireta dos seus atos, mas você nem sempre vai ter controle de tudo. E se a gente tem fé, né? Eu não teria desenhado uma mulher com filho. Eu não teria escolhido um casamento onde quase choveu. Só que hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, eu tenho que escolher viver o processo. Então, assim, a gente escolheu viver o processo de engravidar, de ser pais. E o resto, cara... É o que eu sempre falo, sabe, Nath? Que você falou, você não tem medo de falar nas redes sociais? Eu nunca tenho medo de nada, na verdade. Porque é o que o Vini falou também. Eu faço a minha parte muito bem feita. E o resto eu entrego. Tem uma parte que eu não tenho controle, que eu sei que está com Deus. E todas as minhas orações eu faço. Senhor, se não for para ser meu... tira da minha vida. Se for para alterar meu caráter, me deixar uma pessoa pior, tira da minha vida. Então, todas as coisas que eu desejei muito e que eu achava que estava em conformidade com o que Deus queria para mim, eu botava lá no meu muralzinho da visualização. E, por exemplo, coloquei lá, terminar o Mundo Mágico até julho de 2023. Ter o nosso filho, já que a gente quis ter, até o final do ano. Engravidar, né? Até o final do ano. Então, são coisas que
Eu sei, eu sinto que vai acontecer, sabe? É uma certeza que eu não sei de onde vem, mas eu acho que é da fé mesmo. E a sua oração fala isso, né, Ana? Que a primeira vez que eu Aquela, vim né? no Mundo Mágico, até procurei ela aqui agora. Tá que ela ali, é que tava caindo. Ela não tá aqui e eu passei a falar ela todos os dias. Eu pego meu celular e Oh, leio que ela, lindo, porque ela é Nath. muito poderosa. Ela é poderosa. Eu postei ela no meu Instagram, recebi muita mensagem, muitas pessoas me agradecendo. Falaram, era justamente o que eu precisava de ler. E você fala isso uma hora, fala, eu aceito, eu recebo tudo sem medo, né? Uhum. Porque eu sei que o que tá vindo pra mim É um presente e é justamente divino, para né? para me ajudar a reconhecer a potência que eu sou. Uau! E com essa Terminamos. aula de confiança e fé de uma mulher incrível, de um homem incrível também. Um homem transformado, assim, né, Vinícius? A gente vai vendo a sua história, e aí você vai falando da sua fé também, né? Como que no início ela... E aí, como que isso foi... A transformação do Vini é maravilhosa, assim, é muito linda. E eu achei incrível, assim, e ver a cumplicidade dos dois, o carinho. Lindo, É muito lindo. E a gente muito pode bonito. mandar pra vocês os links do pedido e do vídeo do casamento. Vocês Se vocês quiserem, você colocarem deixa na aqui. descrição. Claro que a Não, gente vai deixar, gente, mas o vai. meu vai ser agora, tá, Ana? No WhatsApp agora, que eu tenho que... A gente tá terminando, porque eu também tenho que correr para pegar as crianças na escola, pois mães reais por aqui. Mas, Tiaga, gente... mas que episódio. Que episódio. Assim, gratidão demais por vocês terem contado com tanta verdade, com tanta generosidade a história de vocês pra gente, que eu tenho certeza que vai ser inspiração pra Mas nós diversas temos que fazer pessoas. a pergunta final, Tiaga, A de gente- sempre, do é nosso isso. Digcast. A gente também tem uma pergunta final, que é uma pergunta, muitas vezes, transformadora para quem responde. Maravilhoso. Se vocês tivessem que dar um conselho pra Ana e pro Vini de 20 anos, o que vocês falariam pra eles? Faria, confia. Confia que Deus Confia, faz. mulher. Confia, mulher, exatamente. Esse sempre foi um lema de vida meu, assim, faço a parte que Deus faz a dele. Não falaria nada, velho. Ele Sério. não teria compreensão. Não, sabe por que eu não falaria nada? Porque, assim, eu já pensei muito nisso. E eu tenho muita coisa pra ensinar pra um cara de 20 anos e eu pratico isso com o meu enteado, que é um homem, né? Só que vai que eu deixo de cometer um erro que me trouxe até aqui, sabe? Tipo, eu de verdade, eu já parei pra pensar sobre isso e cada quina que eu chutei, cada palavra errada, por cada vacilo que eu tive num relacionamento lá no começo de enrolar os 10 meses... Parabéns, me trouxe até aqui. E se eu sou grato pelo que eu tenho hoje, eu tenho que evoluir daqui pra frente. Eu não falaria nada. Deixaria ele quietinho, deixando ele errar o tanto que ele tiver que errar, passando as vergonhas que ele tiver que passar, sofrendo no trabalho mais tempo do que deveria, pra dar valor. Confia também, então, né? É Confia isso aí. no processo. Confia no processo. Maravilhoso, gente. Eu até anotei essa frase. Vai que eu deixo de cometer um erro que me trouxe até aqui. Eu amei isso. Muito bom. Com né? essa, finalizamos agora de verdade. Obrigado Acabou pelo mesmo? convite, viu? Meninas, eu amei. Obrigada, muito bom. viu? Vocês A são gente que incríveis. amou, então, assim, ser recebido na casa de vocês, nesse mundo mágico, poder embebedar mesmo dessa energia, né, Thiago? A gente sempre sai daqui mais energizada. E voltem sempre. E a porta está sempre aberta. E faremos muitas coisas juntos ainda. É, faremos mesmo. certeza. Então, esse foi um episódio muito especial do nosso Digcast, né? E até o próximo, né? Um beijo, até o gente. próximo. Beijo. Obrigada.